Olá, sejam bem-vindos ao Light Novel Brasil. Aqui você encontrará narrações incríveis de light novels e audiobooks para se perder em histórias fantásticas. Se você quiser apoiar o canal, qualquer contribuição via Pix é super bem-vinda. O QR Code do Pix está na tela do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e deixar o seu like. Isso ajuda muito a fortalecer o canal. Recomendo que use um fone de ouvido para aproveitar a experiência ao máximo. Obrigado pela sua atenção e vamos começar. Capítulo 5. O Exército do Caos. Apenas ser amigo não basta, então? Disse o homem. O Ran é um caixa e eu, o que eu sou? Apenas amigos. Isso não é suficiente, Sieg? A aflição do rei. Ao sul da cidade em ruínas, numa vila agrícola, Sieg e seus companheiros haviam se hospedado numa estalagem destinada a peregrinos. Enquanto se dedicava a recuperar o corpo da exaustão causada pela provação do rei, Sieg percebia outra força, distinta, começar a preencher seu interior. Era uma sensação que não existira logo após seu despertar da prova. Somente depois de um dia inteiro transcorrido desde a superação do desafio, aquela energia enfim parecia começar a se manifestar. Porque, afinal, Deus tentou nos destruir? Sem perceber, Sieg repetia essa pergunta inúmeras vezes em sua mente. No passado, quando sofreram uma derrota esmagadora, dizia-se que o príncipe-rei, obedecendo aos sussurros divinos, armara uma emboscada contra Victor Delacroix e Sieg. Ao que tudo indicava, os ideais deles haviam despertado o temor daquela entidade poderosa chamada Deus. Mas o que exatamente Deus temia nesses ideais? A resposta não vinha. Na segunda noite desde que chegaram à vila, Sieg caminhou até uma colina afastada para testar as condições de seu corpo. Ali, parou e fitou o céu. Aquilo que nos foi sussurrado por Deus? Esse era o segundo enigma. E sua resposta já começava, pouco a pouco, a se revelar. O problema era que o próprio Sieg não conseguia acreditar nela. Dizia-se que uma existência invisível, chamada Azrael, sussurrava aos homens e dominava seus corações. E Sieg, quando vira o pássaro pela última vez, encontrara nos olhos daquela criatura a verdadeira natureza do sussurro que haviam recebido. A verdade em si. Ainda assim, era algo difícil demais de aceitar. Será mesmo? Ou sou eu apenas projetando aquilo que desejo que seja verdade? Ele não sabia. A ideia de que sua mente pudesse ser manipulada a tal ponto o deixava estarrecido. Se até mesmo suas emoções fossem resultado da manipulação de alguém, então eu e Delacroix somos apenas marionetes de Deus? Ele se recusava a aceitar isso. Toda a dor e toda a alegria vividas até ali, seus ideais e seus laços, tudo isso lhe pertencia. Nesse aspecto, Delacroix também lutava contra Deus com o mesmo sentimento que Sieg. Nesse instante, um vento violento irrompeu de repente. Lamentos ecoaram de todas as direções, ressoando diretamente em sua mente. Uma massa negra, espessa como piche, espalhava-se pela terra e avançava com fúria. Sieg observava em silêncio. Eram as almas de centenas de milhares de mortos massacrados em Isaac, saturadas de ódio e rancor. Eu não consegui enterrá-los. Deixei vocês para trás. Perdoe-me. Enquanto se desculpava, Sieg sentia uma convicção profunda se firmar em seu peito. O ser humano possui vontade, possui alma. Nem tudo é controlado por essa entidade chamada Deus. Como se respondesse ao pensamento de Sieg, o céu e a terra foram tomados por ódio e lamento em fúria. Uma torrente de energia corrupta explodiu como uma maré violenta. Seu braço esquerdo reagiu. Uma dor lancinante o atravessou, como se carne e ossos estivessem sendo despedaçados por algo invisível. Mas pouco depois a dor se dissolveu, e Sieg ficou surpreso consigo mesmo. Santa Clematis. Então, este é o poder obtido ao superar a provação do rei. Incontáveis gritos de angústia se transformaram num fluxo avassalador e se lançaram sobre Sieg. Por um breve instante, através das bandagens, o selo sagrado em seu braço esquerdo brilhou em vermelho vivo. Era como uma lâmpada acesa nas trevas, chamando os mortos. Com aquele brilho rubro, uma força imensa percorreu todo o corpo de Sieg. Mesmo no centro daquele turbilhão de vozes dos mortos, vitalidade transbordava de suas mãos e pernas. Ó almas não sepultadas, esse rancor eu o carregarei. Aceitando a infinidade de energias corrompidas, Sieg declarou com firmeza. Tomou em mãos o emblema em forma de cruz preso ao cinto e, como em oração, apertou-o com a mão esquerda. Em seguida, ergueu o punho bem alto. Conceda-nos a verdadeira verdade, Sheila. No centro do vendaval de morte que rugia, o selo sagrado em seu braço emitiu um brilho vermelho ainda mais intenso.
A animação do Festival dos Heróis mudou abruptamente para a exaltação da guerra. Cavaleiros e soldados partiam da cidade sagrada, enquanto os cidadãos os saudavam com gritos de júbilo. Um velho, montado a cavalo, observava a cena com um olhar calmo e atento. Pouco depois, ele retornou à grande catedral de Clare e dirigiu-se ao gabinete do rei sagrado para apresentar seu relatório. Conforme vossa ordem, observei o estado do povo. O espírito de combate está elevado e há apoio a esta guerra. Não parece haver possibilidade de os cidadãos se aliarem a Delacroix. E quanto aos líderes dos templos? É aí que reside o problema. Muitos templos passaram para o lado de Delacroix, o que gerou desconfiança mútua. A Catedral de Magnolia declarou neutralidade absoluta e a Donzela de Prata afirmou que não participará da batalha. É exatamente o oposto de quando, no passado, vários templos se uniram sob o príncipe-rei para incriminar Delacroix. Há 3 anos, tudo já estava decidido e apenas se desdobrou até o presente. Quando, na Câmara do Santo Arcano, o príncipe-rei leu os textos apócrifos ao lado de Delacroix, foi por influência do sussurro divino. O sussurro de Deus? Confesso que ainda não consigo compreendê-lo plenamente. O velho falou, visivelmente constrangido. Um leve sorriso surgiu nos lábios do rei sagrado. Entre todos ao seu redor, não havia ninguém tão alheio à ambição de poder quanto aquele homem, nem alguém tão dedicado ao próprio dever. Ford, meu primo. Sem você, eu teria sucumbido há muito tempo à solidão do trono e já teria entregue a coroa a Delacroix ou ao príncipe-rei. O velho assumiu uma expressão curiosa, ao mesmo tempo humilde, contente e estranhamente juvenil. Sou apenas um homem medroso que deseja que os conflitos não se tornem ainda maiores. Diante de sua reação desajeitada ao elogio, o rei sagrado falou com absoluta confiança. Se todos os templos se unirem nesta guerra, mesmo que Delacroix possua rituais secretos poderosos, não seremos derrotados com facilidade. Contudo, a realidade é que os templos perderam sua cooperação. Sim, com traições em jogo, mesmo em maior número, não conseguiremos lutar adequadamente. Se a união for impossível, então teremos de enfrentar Delacroix por meio de outro plano. O rei sagrado explicou essa estratégia em voz baixa. Ao ouvi-la, o velho empalideceu. Não pode ser. Algo assim. Não há outra escolha. Execute com precisão a manipulação das ordens militares. O olhar do rei sagrado carregava um pedido silencioso de desculpas, como se estivesse impondo um fardo pesado demais sobre os ombros daquele homem. O velho ficou sem palavras. Inclinou-se num cumprimento contido, como se reprimisse a náusea que lhe subia à garganta, e deixou a sala às pressas, tomado pela aflição. O exército da lei sagrada havia se reunido para enfrentar o exército de Victor Delacroix, e de forma quase exemplar, acabou se fragmentando. A razão estava no fato de que os pontos de defesa localizavam-se em regiões densamente concentradas de terras sagradas. Os templos locais rejeitavam qualquer forasteiro e sequer permitiam a entrada dos soldados da lei. Por outro lado, havia tropas que não podiam abrir mão de assegurar posições defensivas, sob pena de perderem a própria vida. Os acampamentos foram erguidos de maneira dispersa e os comandantes militares mergulharam no caos, sem sequer saber onde se encontravam aqueles a quem deveriam reportar-se. Além disso, como vários templos já haviam traído a lei sagrada e se aliado a Delacroix, reinava um clima de desconfiança absoluta, tão tenso que aliados poderiam acabar se enfrentando entre si. O velho, primo do Santo Rei, tentou de todas as formas conter a situação, mas seus esforços foram em vão. De todos os lados, retornavam apenas reclamações egoístas e queixas mesquinhas. 3 dias após a completa desintegração de Isark, com o exército de Delacroix se aproximando e a batalha decisiva iminente, naquele dia, o velho encontrava-se numa hospedaria para peregrinos, situada numa aldeia ao sudoeste do ponto defensivo. Não há alternativa. Teremos de recorrer ao plano de Sua Majestade, o Santo Rei, murmurou ele, suspirando. O exército da lei sagrada está como vidro estilhaçado. Até quem tenta recolhê-lo acaba se ferindo. Sua voz cansada ecoou discretamente dentro da cabana, misturando-se ao crepitar da lareira. Da panela pendurada sobre o fogo vinha um aroma capaz de despertar o apetite, enquanto, do lado de fora da janela, maçãs de um vermelho intenso brilhavam sob a luz do entardecer. Era um cenário tão sereno que mal parecia o prenúncio de uma guerra de proporções colossais. Mas, será que o plano do Santo Rei é realmente o correto? Murmurou o velho. Confesso que já não sei. É uma retirada forçada.
Não pode ser chamada de correta, respondeu uma voz masculina, fria e firme. Ainda assim, é uma decisão corajosa. A forma direta com que falou jamais seria permitida diante de um membro do Conselho dos Anciãos. Ainda assim, o velho ergueu o olhar, como se encontrasse naquele homem um apoio inesperado. A Ordem dos Cavaleiros da Marca Negra, Sieg Wahait. Meses antes, aquele mesmo homem havia curvado a cabeça diante do conselho. Agora, porém, o velho percebia com clareza. Dentro da santa administração, Sieg era o único que realmente conseguia se manter à altura de Victor Delacroix. Nesse momento, Novia aproximou-se, trazendo 2 tigelas de ensopado. Ouvi dizer que o senhor não come nada desde amanhã. Por favor, sirva-se. É um ensopado que a Novia deixou cozinhando desde ontem à noite, acrescentou Alice Hart, animada. Está uma delícia. Logo depois, Arcia entrou de maneira decidida, carregando lenha. Lançou um breve olhar ao velho e sorriu. Ah, temos visita? Seja bem-vindo. Não está com frio? Vou colocar mais lenha no fogo. Ela jogou na lareira alguns galhos de sorveira que havia derrubado a tiros com sua arma prateada, cantarolando despreocupadamente. Cavaleiro Negro, estamos tratando de assuntos confidenciais da Santa Administração, advertiu o velho. Seria prudente pedir que se retirassem. São meus escudeiros. Não há motivo para preocupação, respondeu Sieg, com naturalidade. O velho ficou sem palavras. Então, atraído pelo aroma, lançou um olhar para o ensopado e empalideceu. O conteúdo da tigela era de um verde espesso e viscoso, onde boiavam massas avermelhadas e amareladas, borbulhando de forma nada convidativa. Recuou instintivamente, mas ficou ainda mais chocado ao ver Sieg comer com total tranquilidade. Um membro do Conselho dos Anciãos não deveria se deixar enganar pelas aparências e perder a essência da verdade, disse Sieg, sem sequer olhá-lo. Hesitante, o velho levou uma colher à boca e seus olhos se arregalaram. Um sabor profundo e requintado espalhou-se de imediato por seu paladar. Como se todo o cansaço acumulado pelas queixas do exército tivesse sido lavado de sua alma, ele devorou o ensopado com avidez, sentindo-se reconfortado até o fundo do estômago. Hum, murmurou ao terminar. Se ao menos a aparência fosse melhor, poderia facilmente passar por um prato da cozinha do palácio. Então riu de si mesmo. Veja só. Dizer isso já prova que ainda me deixo enganar pela aparência. Seu rosto enrugado corou como o de um menino, arrancando concordância imediata de Alice Hart e Arcia. É verdade, disse Alice Hart. Comer a comida da Novia exige coragem. Se ao menos fosse bonita. O estranho é que quando ela começa a cozinhar, parece tudo normal, comentou Arcia. Mas o resultado final sempre fica assim. E eu só penso que vai ficar mais gostoso desse jeito, murmurou Novia, corando e abaixando a cabeça. O velho, embora surpreso, sentiu-se estranhamente confortado pela franqueza e alegria das jovens. A sensação de desolação que o dominava começou, pouco a pouco, a se dissipar. Foi então que Sieg falou em tom calmo. Arrepender-se por não ter evitado a guerra agora não adianta. Nós somos apenas uma força militar. Mas o senhor carrega o peso de decidir o rumo da estratégia. Lord Ford. O semblante do velho se transformou imediatamente, tornando-se firme. Ajustarei meus movimentos conforme o plano, continuou Sieg. Não por sussurros divinos, mas pela verdade que escolhi seguir. Suas palavras certamente serão transmitidas ao Santo Rei, respondeu Ford, assentindo. Ele se levantou, prestes a partir, mas parou à porta e se voltou mais uma vez. A propósito, o conselho iniciou as deliberações para escolher o próximo Santo Rei. Confesso que após encontrá-lo hoje, pensei que o senhor seria o homem mais digno desse posto. Qual é a sua resposta? O silêncio tomou conta da cabana. Novia e Alice Hart arregalaram os olhos. Arcia ficou imóvel, com a lenha nas mãos. Sieg, porém, respondeu com serenidade. Seu papel é unir as forças do atual Santo Rei. Não servir de apoio para mim. Ford levou o punho ao peito e fez uma reverência profunda, visivelmente emocionado. Despediu-se de cada uma das jovens com um leve aceno e seguiu para sua carruagem. Uau, que senhor educado! Murmurou Alice Hart. Será que fizemos algo estranho? Ele devia estar com muita fome, comentou Novia, ainda segurando a concha. Quem era aquele vovô, afinal? Perguntou Arcia. A carruagem dele era tão bonita. Um membro do Conselho dos Anciãos, respondeu Sieg. Primo do Santo Rei. Os três ficaram boquiabertos. E então, aquilo de você virar Santo Rei. Não era brincadeira? Perguntou Alice Hart. Claro que era, respondeu Sieg com simplicidade. Ela riu despreocupada. Um lobisomem como Santo Rei. Aposto que mesmo assim ele continuaria carregando uma pá por aí.
Arcia e Nóvia caíram na gargalhada, e o riso das três ecoou pela cabana. Sieg levantou-se em silêncio e fitou o vale que escurecia além da janela. O trono do Santo Rei. Aquilo que buscamos, apenas para um dia abandonar, em nome de um ideal. Ele semicerrava os olhos, como se confirmasse algo guardado no ponto mais profundo de seu coração. 2. A marcha do exército demoníaco. Na manhã seguinte à partida de Ford, já revigorado em espírito, o Santo Rei, em seu gabinete na grande catedral de Clara, ergueu de olhos azul claros para o teto, como se enxergasse algo invisível. Então você veio. Cabeça do dragão do tempo, perturbador das correntes do poder. Naquele mesmo instante, nos céus da cidade sagrada de Rotar, junto ao fulgor crescente da aurora, o enorme monstro de 4 asas, que havia alçado o voo da cidade selada de Isark, surgiu subitamente acima das nuvens e desceu em espiral. Batendo as asas, mergulhou pelo ar e pousou com estrondo sobre a abóbada da grande catedral de Clare. O impacto fez a estrutura ranger. Rachaduras cruzaram o teto, janelas se estilhaçaram e uma das torres, atingida pela criatura, partiu-se em fragmentos. O monstro escancarou suas mandíbulas reptilianas e lançou um rugido colossal, capaz de fazer tremer céu e terra. Os cidadãos, alarmados pelo bramido, correram às ruas e ficaram paralisados, enquanto a criatura continuava a urrar, como se proclamasse sua chegada ao mundo. De repente, algo branco começou a cair de suas asas. Eram fragmentos de cristal. Eles se acumularam sobre o teto da catedral, e num piscar de olhos, novos cristais começaram a brotar, espalhando-se rapidamente. Em instantes, toda a grande catedral de Clare, juntamente com o monstro, foi envolvida, transformando-se num único e gigantesco casulo de cristal. A luz da aurora tingiu aquele invólucro, fazendo-o parecer envolto em chamas douradas. Diante de tamanha beleza aterradora, as pessoas mal conseguiam respirar, incapazes de desviar o olhar. Então, subitamente, os cristais se expandiram em todas as direções, como lâminas transparentes cortando o ar. Eles avançaram velozes, atravessando a multidão que observava, mergulhando nos corpos antes que qualquer reação fosse possível. Por ser ainda madrugada, todos os portões da muralha que cercava a catedral permaneciam fechados. Dentro delas, o cenário transformou-se num verdadeiro inferno de caos e desespero, onde as lâminas cristalinas se cruzavam incessantemente. Já do lado de fora, ninguém compreendia o que acontecia. Apenas perceberam que, após algum tempo, o tumulto cessou por completo. A grande catedral de Clare foi tomada por um silêncio absoluto de morte. Os cristais imobilizaram-se e passaram a adquirir um tom vermelho intenso. Era o sangue das vidas ceifadas, lentamente absorvido pelo cristal como se este tivesse vontade própria. Pouco depois, a catedral inteira afundou dentro daquele casulo reluzente, agora vermelho vivo. Dentro do templo, apenas um ser caminhava ileso: o Santo Rei. Os cristais não ousavam tocá-lo enquanto ele avançava até a sala do trono. Venha, murmurou, em busca do último dos 3 selos sagrados. Victor Delacroix. O trono, símbolo supremo da santa administração, reluzia em silêncio. E além daquele recinto, a guerra já havia começado. A bandeira com o emblema da ave de 4 asas tremulava ao vento ensanguentado da manhã. O exército de Victor Delacroix, acompanhado por hordas de feras demoníacas, avançava sobre os pontos defensivos. O exército da lei sagrada enfrentou aquela visão de pesadelo com bravura. No entanto, dividido e sem coordenação, não conseguia conter uma força que avançava como um só corpo. Em meio à confusão, apenas uma pessoa se movia com determinação clara: o velho, primo do Santo Rei. Desde a noite anterior, ele já havia colocado em prática a estratégia confiada a ele. Agora, ordenava a retirada das tropas escolhidas, aquelas que ainda juravam fidelidade absoluta ao Santo Rei. Mesmo enquanto a batalha rugia violentamente nos pontos defensivos, o velho deu a ordem de retirada para quase um terço do exército, deixando para trás os que permaneciam em combate. Graças à sua preparação meticulosa e a mensageiros confiáveis, milhares de soldados deixaram o campo de batalha sem que os demais sequer percebessem que haviam sido abandonados. Era uma tática de retirada construída sobre sacrifícios. O plano que o Santo Rei confiara ao velho era claro: salvar apenas as forças em que se podia confiar plenamente e abandonar o restante à própria sorte. Somente assim seria possível, mais adiante, enfrentar Delacroix em condições ideais. Para um exército já fragmentado, não havia outra maneira de se igualar ao poder inimigo. As tropas em retirada avançavam como o vento, buscando reunir-se o mais rápido possível na cidade sagrada.
Entre elas, um contingente de milhares de cavaleiros galopava, quando, de repente, algo estranho começou a surgir das florestas à esquerda e à direita. Eram feras demoníacas, de rosto semelhante ao de javalis. Os Grey Arm Beasts, criaturas cujos braços terminavam em lâminas semelhantes a machados. Elas saltaram para o caminho e, com golpes brutais, derrubaram cavaleiros e montarias. Quando os soldados tentaram reagir, uma nova ameaça emergiu da mata. Sob a bandeira da ave de quatro asas, lanceiros inimigos avançaram em avalanche. Flechas caíram como chuva, lanças avançaram sem piedade. Era uma emboscada perfeita. A cavalaria, privada de sua mobilidade e cercada por monstros, mergulhou rapidamente no pânico. Então, bum! Um estrondo ecoou atrás das feras, como se a própria floresta tivesse sido atingida. As criaturas se viraram com urros furiosos. Cavaleiros e lanceiros, amigos e inimigos ficaram imóveis ao ver, bem no centro da estrada, um único homem cravar no chão uma enorme pá. Sieg Wahait, liberta seu poder. Ao grito do homem, a pá que ele empunhava explodiu em relâmpagos brancos, que floresceram como faíscas vivas ao redor de sua lâmina. A batalha acabara de mudar de rumo. A pá dissolveu-se como mercúrio líquido, espalhando-se no ar, e da massa prateada surgiu uma espada. Sieg a agarrou com força. O brilho do mercúrio transformou-se em terríveis demônios de forma reptiliana, humanoides, empunhando espadas com ambas as mãos. Eram 16 ao todo. Com presas expostas, avançaram como feras famintas sobre as bestas demoníacas, brandindo suas lâminas com tamanha velocidade que apenas lampejos eram visíveis. Enquanto os demônios trucidavam as criaturas à sua frente, Sieg golpeou o solo com a mão esquerda, envolta em relâmpagos floridos. Demônios pontiagudos, como uma fusão grotesca entre homem e crustáceo, surgiram alinhados, disparando fragmentos metálicos de enormes bestas presas ao abdômen. Os lanceiros tombaram um após o outro. O Cavaleiro Negro apareceu! Tragam os geradores de proliferação! Todos os três! Agora! O grito dos soldados foi interrompido por uma sequência de estrondos. 2 geradores explodiram de súbito sobre a carroça. Enquanto os soldados, atônitos, tentavam compreender o ocorrido, Arcia correu em direção ao combate. Disparou suas 2 pistolas prateadas sem cessar, pulverizando árvores e atravessando estandartes. Diante de tamanha força destrutiva, a formação inimiga se desfez em pânico. Do outro lado da estrada, na floresta oposta, flechas douradas serpenteavam pelo ar em trajetórias impossíveis, desviando dos troncos e perfurando os geradores que os soldados transportavam. Da sombra surgiu Nóvia, com Alice Hart apoiada em seu ombro. Vejo, tantas flechas. Mal terminou de falar, quase 100 flechas atravessaram o céu. Os soldados, incapazes de imaginar que aquela visão fosse obra ilusória de uma única garota, acreditaram que um novo exército havia chegado e entraram em desespero. Aproveitando-se da confusão, a cavalaria avançou e os aniquilou em instantes. O Cavaleiro Negro, o Convocador. Um exército formado por um único homem, exatamente como Lord Ford havia dito. Um dos cavaleiros aproximou-se de Sieg com expressão de admiração. Sieg respondeu com voz dura: Depressa. Delacroix já leu os planos do Santo Rei. Avisem Lord Ford para ter cautela. Mesmo sem Sieg montar um cavalo, os cavaleiros o saudaram como se ele fosse seu comandante. Nós, cavaleiros do templo, retornaremos imediatamente à cidade sagrada. E o senhor? Eliminarei todas as bestas desta região antes de seguir para a cidade sagrada. Vão. Um a um, os cavaleiros o saudaram e partiram como uma torrente em disparada. Arcia, monte em um dos cavalos sobreviventes e siga para o leste. Destrua os geradores restantes. Tudo bem, mas sozinha? Vá com eles. Todos correm mais rápido do que cavalos. Sieg apontou com o queixo. Os 16 demônios cobertos de sangue voltaram-se simultaneamente para Arcia. Não se preocupe. Antigamente, todos eles eram bons sujeitos. Arcia ficou paralisada, olhos arregalados, enquanto Sieg dizia aquilo com naturalidade. Nesse momento, Nóvia e Alice Hart atravessaram a estrada e se aproximaram. Não temos tempo. Existem 13 geradores bloqueando o caminho para a cidade sagrada. Vamos nos dividir. Nóvia, siga por esta estrada ao nordeste. Há 3 perto dali. Arcia, você cuidará de 4. Atenção às emboscadas. 13. 3, 4. Você realmente sabe tudo, seu lobisomem, murmurou Alice Hart, espantada. Sieg tocou de leve o ombro dela com a espada. Quando sobreviver ao relâmpago da morte e enfrentar a provação do rei, você também entenderá. E eu? Nem pensar. Eu morreria. Pensei que você superaria essa provação com facilidade. Não brinca comigo. E a Nóvia vai sozinha? Esses ficarão sob o comando da Nóvia. Nóvia,
Identifique os alvos e elimine-os. Novi assentiu com simplicidade e inclinou-se educadamente diante dos demônios pontiagudos. Mais de uma centena deles curvou a cabeça em resposta. Ao redor de Arcia, os demônios guerreiros reuniram-se em silêncio, como se aguardassem ordens. Ah, tá bem, todos, venham comigo. Ao erguer as pistolas prateadas, os demônios levantaram suas espadas e soltaram rugidos sedentos de sangue. Embora com lágrimas nos olhos diante de tamanha ferocidade, Arcia cerrou os lábios e avançou corajosamente à frente deles. Depois de destruir os geradores, encontrem-se na bifurcação. Vocês recuarão para o oeste. Eu seguirei para a cidade sagrada, a leste. Eu também vou para a cidade sagrada, declarou Novia com firmeza. Arcia montou um dos cavalos abandonados e completou. Eu também, Sig. Mesmo que vá sozinho, eu alcanço a cavalo. É perigoso? Vocês realmente insistem? Pela primeira vez, Alice Hart falou em defesa de Sig. Ainda assim, nem Arcia nem Novia recuaram um passo. Até os demônios pareciam aguardar a decisão de Sig. A grande catedral de Magnolia declarou neutralidade. As dônzelas de prata se retiraram da linha de frente. Vocês também. Ainda nos é permitido agir para impedir que a guerra se espalhe, interrompeu Arcia. Muitas donzelas de prata escolheram permanecer na cidade sagrada por vontade própria. Não nos subestime, Sieg. Montada em seu cavalo, Arcia agora liderava completamente os demônios e o encarava sem hesitar. Ainda posso fazer algo. Perdi minha família, meus companheiros. Aprendi o segredo da vila e deixei de saber quem eu era. Usei minhas pistolas prateadas do jeito errado. Com a mão sobre o peito, fitou Sieg com olhos decididos. O selo sagrado gravado ali, a morte do irmão, o desejo de vingança, tudo isso havia se dissolvido silenciosamente em seu coração. O que restava era a certeza de quem deveria ser, ao lado das pistolas que empunhava. Não sei o que Delacroix pretende, mas não quero fugir dessa guerra. Quero dar a estas armas um propósito correto, proteger aqueles que não podem lutar. E, se possível, ajudar você, nem que seja um pouco. Alice Hart arregalou os olhos, surpresa ao ouvir palavras tão francas de Arcia. Novia também se aproximou de Sieg. Sieg, quando eu era cega, incapaz de controlar meu poder, foi o Senhor quem me ensinou a enxergar, e me deu coragem para isso. Permita-me acompanhá-lo até o fim. Não era apenas um pedido para lutar, mas uma declaração de determinação pessoal. Muito bem, mas há uma condição, disse Sieg em tom baixo. Novia assentiu imediatamente. Sim, eu a cumprirei. Arcia sorriu, levando as pistolas prateadas ao peito. Não vou deixar que cave minha sepultura, Sieg. Era como o juramento de um cavaleiro ao seu rei. A ponta da espada de Sieg rasgou o ar com precisão. Destruam os geradores o mais rápido possível. Abram o caminho para a cidade sagrada e encontrem-se no ponto combinado. Vão! No mesmo instante, Arcia e Novia partiram, cada uma liderando os demônios que lhes haviam sido confiados, rumo à batalha. 3. A Batalha Mortal da Cidade Sagrada. Ao retornar à Cidade Sagrada, o velho ficou estarrecido ao ver a Catedral de Clary transformada em um gigantesco casulo de cristal. O que é aquilo? O que aconteceu com a Catedral de Clary? Tentou confirmar a segurança do Santo Rei, mas descobriu que os portões murados que protegiam o templo haviam sido selados por dentro, tornando impossível qualquer acesso. Enquanto o velho ainda tentava compreender aquela situação inesperada, um relatório urgente o forçou a recuar. Forças inimigas estavam se aproximando. Não se tratava da queda do posto defensivo. O exército de Victor Delacroix havia se dividido em dois. Uma ala atacava o ponto de defesa frontalmente, enquanto a outra contornara o campo de batalha e avançava diretamente sobre a cidade sagrada. Sem a estratégia de Sua Santidade, já teriam nos invadido há muito tempo. Foi então que chegou outra notícia alarmante. Havia uma emboscada inimiga no caminho das tropas que recuavam. Delacroix havia lido os planos do Santo Rei. Se as unidades dispersas demorassem a se reagrupar, não restaria alternativa senão fechar os portões e abandonar à própria sorte aqueles que não conseguissem chegar a tempo. O velho, num lampejo, preparou-se mentalmente para aquela visão cruel, quando um grito ecoou. É o Cavaleiro Negro! O Cavaleiro Negro está abrindo o caminho para a Cidade Sagrada por nós. Ao ouvir os cavaleiros recém-chegados clamarem aquilo, o velho quase deixou as lágrimas caírem. Sieg havia compreendido a estratégia do Santo Rei e lutava por eles. Apenas pensar nisso fez a energia vital retornar ao seu corpo envelhecido. Ó Cavaleiro Negro, conceda-me também a coragem para superar esta provação.
No posto defensivo, estandartes azulados com a figura do pássaro de quatro asas tremulavam por toda parte. Os remanescentes do exército da lei sagrada eram devorados pelas feras demoníacas e exterminados pelas forças de Delacroix. Relatórios de vitória chegavam de todas as frentes, e convencido da queda definitiva do posto, Delacroix ordenou a imediata junção com as tropas que avançavam rumo à cidade sagrada. Agora, tomaremos a cidade sagrada. Ao proclamar isso, o exército compacto ergueu armas ensanguentadas e respondeu em uníssono. A marcha começou como uma torrente furiosa. Atrás deles restavam apenas edifícios destruídos e pilhas de cadáveres. Com sua audição aguçada, Arcia e com sua visão extraordinária, Nóvia localizaram as emboscadas. Arcia avançou a galope com ferocidade, enquanto Nóvia se movia como uma sombra furtiva, ambas liderando seus demônios rumo ao inimigo. O objetivo era destruir os geradores de proliferação, mas os oponentes eram soldados suicidas infiltrados em território inimigo. Muitos não reagiam a ameaças. Mesmo sob o estrondo das pistolas prateadas, as danças mortais das lâminas dos demônios, as flechas ilusórias cortando o ar e os ataques devastadores dos demônios pontiagudos, eles avançavam urrando em desespero. Às vezes, feras demoníacas eram convocadas, mas uma vez destruídos os geradores, a infantaria humana não era páreo para as legiões demoníacas. Ah! Por quê? Porque ninguém foge. Vocês querem morrer? Alice Hart chorava em pânico. Novia, pálida, testemunhava soldados lançarem ataques suicidas, apenas para serem esmagados pelos demônios pontiagudos. Arcia, por sua vez, tentava afugentar os inimigos, mas contra aqueles que insistiam em avançar, liberava sem piedade os demônios guerreiros, abatendo-os e também disparando ela mesma. Não era apenas uma questão de matar ou morrer. Era o choque brutal entre a loucura e a humanidade. Os soldados suicidas de Delacroix eram aqueles que haviam pisoteado cidades, massacrado indiscriminadamente soldados e civis, idosos e crianças. Haviam se afogado em prazer febril, embriagados pelo sangue, e isso se tornara sua única salvação. A guerra não é algo absoluto. É um ato primordial do ser humano imperfeito. Cada combatente expõe sua própria vontade e emoções no campo de batalha. Quando a própria legitimidade se rompe, a mente é dilacerada pelas incontáveis vontades alheias, levando à loucura do demônio interior, ou à autodestruição. O massacre é a face bestial da humanidade, a chave que destrói a justificativa pessoal e escancara a porta da insanidade. Aqueles abatidos pelas lâminas e projéteis demoníacos já haviam sido, em essência, mortos pela própria loucura. Arcia e Novia lutavam desesperadamente. Com medo e dor no coração, mantinham-se firmes para não se tornarem mais ferozes do que o necessário. Sabiam que, se falhassem, seriam elas a enlouquecer diante daquele espetáculo de carnificina. Ainda assim, ambas cumpriram suas missões até o fim. Enquanto o fluxo de soldados e cavalos seguia com segurança rumo à cidade sagrada, as duas avançavam resolutas para o ponto de encontro e acabaram se encontrando de súbito no caminho. Em silêncio, Arcia e Novia se entreolharam e sorriram aliviadas. Era como se estivessem se reencontrando após anos de viagem. Mesmo liderando demônios e derrotando inimigos, haviam reencontrado, uma na outra, alguém que permanecera inalterado, e isso lhes trouxe uma alegria intensa. Vamos depressa. Sieg já deve estar no ponto de encontro, disse Arcia, convidando Novia a subir no cavalo. Alice Hart comentou: mesmo sendo um lobisomem, será que ele chegou tão rápido assim? Enquanto a Novia destruiu 3 daquelas coisas nojentas e Arcia 4, o lobisomem teria acabado com 6. Nem convocando um exército inteiro, isso seria possível. Ainda assim, Arcia e Novia apenas sorriram. Mais de 100 demônios corriam atrás do cavalo. Pouco adiante, a figura de Sieg surgiu, parado com tranquilidade. Alice Hart suspirou, completamente incrédula. Vocês duas chegaram. Mais rápido do que eu esperava. Sieg parecia totalmente à vontade. Mas Novia, atenta, notou o sangue escorrendo de seu braço esquerdo. Sieg seu braço. Posso acalmá-lo com minha santidade. Do alto do cavalo, Novia tocou o braço de Sieg e se espantou com a força absurda que sentiu. É como tocar o fogo. Ela procurou sinais de dor em seu rosto, mas Sieg não demonstrava sofrimento algum. Arcia, observando a cena, comentou com naturalidade. Acho que dá certo, não acha? Sieg e Novia olharam para ela, confusos. Até você deve querer agir como um cavaleiro de vez em quando, Sieg, não é? Arcia disse isso com um sorriso enigmático. Enquanto isso, as tropas dispersas conseguiram se reagrupar no último instante, e a cidade sagrada fechou seus portões. O Cavaleiro Negro?
Não chegou a tempo? O velho murmurou, com o coração apertado. Nesse momento, a primeira onda do exército de Delacroix lançou seu ataque. Agradecendo a Deus e a Sieg por terem conseguido reunir as forças, o velho assumiu o comando da defesa. Seria uma resistência total. Permaneceriam entrincheirados, aguardando a chegada das tropas das regiões distantes que não haviam alcançado a batalha a tempo. Então, atacariam o exército de Delacroix por dentro e por fora. Até lá, resistiriam a qualquer custo. Já as forças de Delacroix avançavam como uma avalanche, determinadas a tomar a cidade de uma só vez. Flechas, pedras e óleo fervente não os faziam hesitar. Atacavam como uma praga de ratos que se multiplicara além do controle. Contudo, ao longo da história, batalhas assim já haviam ocorrido inúmeras vezes. A Cidade Sagrada era uma colossal cidade-fortaleza, protegida por 8 camadas de muralhas. Não poderia ser conquistada em um único dia. Mesmo transpor apenas uma muralha levaria dias. Essa confiança do exército da lei sagrada, porém, logo seria abalada desde a raiz. Junto da outra ala do exército de Delacroix que havia rompido o posto defensivo, algo surgiu. Dezenas de cavalos de 8 patas avançavam. As bestas de chifres rubros avançaram até as muralhas e de uma só vez fizeram seus chifres vermelhos reluzirem, disparando bolas de fogo. Explosões ribombaram em sequência. A ala oeste da primeira muralha está danificada, não, destruída. O oficial de comando gritou, a voz soando como um lamento. O velho general ficou sem palavras por um instante. Não houve tempo sequer de se recuperar do choque da ruína da muralha. As feras demoníacas e o exército de Delacroix irromperam pela brecha. A elite do exército da lei sagrada lutou ferozmente para proteger os cidadãos. Mas as tropas de Delacroix avançaram como uma imensa cunha, incendiando construções, transpondo barricadas e, num piscar de olhos, já se aproximavam da segunda muralha. Logo chegaram relatórios que soavam como um pesadelo. Vários pontos da segunda muralha haviam sido comprometidos. O velho, rangendo os dentes de frustração, esporeava o cavalo em direção ao ponto de invasão inimiga. A partir da terceira muralha, eles não romperão tão facilmente. Esmaguem os invasores a partir do alto e dos flancos. De fato, da terceira muralha para dentro, as defesas tornavam-se várias vezes mais resistentes graças aos pilares gravados com selos sagrados, reforçando pedra e ferro. Nem mesmo as bolas de fogo das bestas de chifres rubros conseguiam destruí-las. Diante disso, o exército de Delacroix concentrou forças tentando arrombar os portões. O exército da lei sagrada atacou pelos lados, contendo as feras com óleo e ácido. Ativem os multiplicadores. Liberem as bestas de transparência. A ordem brutal foi dada por Delacroix, que irrompera no campo de batalha montado em seu cavalo. Imediatamente ao lado do portão, colunas de carne faiscaram com relâmpagos, e algo se moveu no ar. Um som áspero percorreu as muralhas, e no instante seguinte, soldados que estavam no topo tiveram os pescoços abertos, tombando com jorros de sangue. Algo invisível pisou nas poças escarlates e passou a ceifar um a um os defensores da muralha. A defesa do portão vacilou por um momento. Foi o bastante. Escadas foram erguidas em profusão e o exército de Delacroix avançou como uma maré. Quando o velho finalmente alcançou a sexta muralha e presenciou a invasão com os próprios olhos, o inimigo já se preparava para investir contra a quarta muralha. Não deixem que avancem um único passo. Atrás de nós estão 1 milhão de cidadãos. Ele gritou, o rosto tomado pelo desespero. Em resposta, como se zombassem de suas palavras, multiplicadores relampejaram por toda parte e feras demoníacas inundaram a cidade. Pior ainda, vários multiplicadores foram reunidos em um único ponto e, envoltos em relâmpagos incandescentes, fundiram-se em uma massa única, da qual surgiu algo colossal. Abram caminho para os lados. Liberem a besta de pernas de dragão. Ao comando de Delacroix, a criatura gigantesca ergueu-se com um estrondo e avançou em disparada. Era um demônio com o corpo inferior de um cavalo e o torso superior de um homem. Do braço esquerdo brotava uma espada gigantesca. Seu corpo, semelhante à rocha azul escura, lembrava um cavaleiro em armadura, imóvel diante de flechas e ácido. A lâmina colossal foi cravada contra o portão da cidade. No primeiro golpe, o ferro afundou. No segundo, placas voaram pelos ares.
No terceiro, a ponta da espada atravessou tudo, despedaçando o portão por completo. A imensa besta de pernas de dragão forçou passagem, roçando o corpo contra a entrada destruída. O exército de Delacroix e o enxame de feras avançaram como uma tempestade de massacre. A cidade sagrada tivera metade de suas 8 muralhas rompidas. As chamas dos heróis. Naquele momento, um cavalo galopava em direção à cidade sagrada. Mais precisamente, não era apenas um cavaleiro. 3 pessoas montavam o mesmo animal. À frente estava Arcia, atrás dela Sieg e, por fim, Nuvia. Se contasse Alice Hart, escondida junto ao peito de Novia, eram 4. Aquilo já beirava uma acrobacia. Faz 6 anos que não monta a cavalo, murmurou Sieg. A sacralidade de Arcia e Novia neutralizava a intensa aura sômbria de Sieg, impedindo que o cavalo se assustasse. Arcia, que tivera essa ideia, segurava as rédeas com evidente satisfação. Foi uma boa ideia, não foi? É um pouco apertado e o cavalo não corre tão rápido, mas ainda é melhor do que ir a pé. Sieg semicerrava os olhos, sentindo o vento no rosto, claramente apreciando a sensação. Já Novia mantinha os braços em torno da cintura de Sieg, o rosto ruborizado por uma proximidade inédita. Logo atrás deles, as feras Soma e Senma corriam acompanhando o grupo. Arcia, não precisa seguir a estrada. Vá direto para a cidade sagrada, guiando-se pelo seu senso de direção. E eu não sou tão boa assim montando. A ordem repentina deixou Arcia confusa. Sieg estendeu o braço direito por cima dela. Eu seguro as rédeas, disse com calma, mantendo a espada firme na mão esquerda. Alice Hart arregalou os olhos. Ei, lobisomem, você não está? Animado demais, está? Quando Sieg olhou por cima do ombro, um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Sempre fui bom cavalgando. Ignorando o silêncio atônito de Nove e Alice Hart, Sieg voltou o olhar para frente. Indique a direção. Eu conduzo. Seu braço direito envolveu Arcia num abraço protetor. Ela estremeceu, soltou as rédeas e ficou tão vermelha quanto Novia, gritando em pânico. Ah, ali! O caminho é por ali! Sieg puxou as rédeas e esporeou o cavalo. O animal mudou de direção e, em instantes, deixou a estrada, avançando entre as árvores. Subiram uma colina suave por apenas alguns segundos. Ei, não toca assim de repente, Sieg. A voz aflita de Arcia transformou-se num grito quase histérico. Quando um precipício surgiu à frente, Sieg lançou o cavalo para o salto sem a menor hesitação. Os gritos agudos de Arcia, Novia e Alice Hart ecoaram pelo ar, prolongando-se ao vento enquanto despencavam. Sieg manejou as rédeas com precisão absoluta, instigando o cavalo, conduzindo-o ao desafio, garantindo apoio em mínimos pontos de sustentação, até lançá-lo num salto em direção ao rio ao pé do penhasco. Um enorme jorro de água se ergueu, seguido pelo relincho triunfante do animal, como se celebrasse a superação do caminho impossível. Bom cavalo. Arcia, indique o rumo. Arcia, que à frente havia experimentado o pior do medo, permanecia agarrada ao pescoço do cavalo. Com dedos trêmulos, apontou a direção. Imediatamente, Sieg o impulsionou e o animal disparou, cortando o caminho em linha reta. Enquanto isso, o exército de Delacroix finalmente rompeu o portão da quinta muralha. Sobre a sexta muralha, o velho comandante gritava até perder a voz, incitando as tropas, quando diante dele surgiu a besta de pernas de dragão, erguendo a espada colossal. Então mate-me, bradou o velho. Se odeia a santa lei, mate a mim. Mas não toque nos cidadãos. Está ouvindo, Delacroix? Imploro, não matem aqueles que não empunham armas. Seu grito foi engolido pelo caos da batalha. A lâmina gigantesca começou a descer. Mas então a criatura estacou, voltando-se bruscamente para outra direção, fazendo o chão tremer. O velho também percebeu quem surgira na avenida, e todo o seu corpo estremeceu. Sieg havia chegado, montado a cavalo. Assim que alcançou o portão sul da cidade sagrada e se anunciou, os soldados que aguardavam ordens do velho abriram passagem de imediato. Uau! É enorme! Enorme demais! Gritou Alice Hart em um tom absurdamente animado para a situação. Esse é meu, disse Sieg, desmontando. Vocês cuidem dos multiplicadores. Novia desceu às pressas. Alice Hart protestou. Ei, isso é loucura! Esse aí é ainda maior do que aquele do Vale da Névoa. É só um inimigo menor, respondeu Sieg, curto e direto. No mesmo instante, Arcia puxou com elegância sua pistola prateada ainda sobre o cavalo, enquanto Nove apertava com firmeza o cajado sagrado. Para protegê-las, Soma formou um círculo defensivo e Sema assumiu uma formação angular. A ponta da espada de Sieg cortou o ar, o sinal. Arcia e Novia avançaram, cada uma liderando seus demônios contra a tempestade desenfreada da batalha.
A besta de pernas de dragão investiu contra Sieg, mas ele já havia cravado no solo a mão esquerda, envolta em flores de relâmpago. A espada colossal da criatura desceu, e no instante decisivo, demônios rochosos emergiram do raio, segurando a lâmina de frente. Num movimento coordenado, eles se lançaram contra uma das pernas da fera e a derrubaram pesadamente. O impacto ecoou pela cidade, arrancando um grito aflito do velho comandante. A criatura se levantou de imediato e passou a se debater furiosamente, destruindo construções e esmagando tudo ao redor, até mesmo repelindo os resistentes demônios de pedra. A aura sombria da besta reagiu, e as flores de relâmpago no braço esquerdo de Sieg se transformaram. Relâmpagos rubros, ardentes, tomaram-lhe todo o braço. Ó Santa Clematis, pelas incontáveis almas sacrificadas, deixarei que esta força seja provada. Os olhos de Sieg se arregalaram. Ele ergueu o braço envolto em relâmpagos carmesins. Sieg Warheit convoca. Ao golpear o chão, uma explosão de relâmpagos incandescentes irrompeu. Sob o alinhamento das 9 estrelas, tornai-vos o deus demônio Sanatos e julgai meus inimigos. Do turbilhão elétrico surgiu um gigante azul, envolto em relâmpagos rubros. Era 2 vezes mais alto que a besta de pernas de dragão, coberto por símbolos dourados brilhantes. Seu rosto, semelhante a uma máscara, exibia 2 olhos vermelhos intensos. É gigante demais, murmurou Alice Hart, completamente atônita. Arcia e Nóvia, por sua vez, estremeceram diante da intenção esmagadora que emanava do colosso. A besta de pernas de dragão avançou e cravou sua espada contra o gigante. O golpe foi detido. O colosso segurou a lâmina com as 2 mãos. Quando aplicou força, a arma não resistiu e se partiu. A criatura recuou, emitindo um bramido desesperado. O gigante a imobilizou contra o chão. Faça, ordenou Sieg, a voz carregada de ira. Deus demônio, que este lamento seja o próprio julgamento. O gigante ergueu os punhos e os lançou contra o solo como um martelo divino. Um impacto colossal percorreu a terra, e relâmpagos rubros irromperam do chão, devastando de uma só vez as feras e as tropas de Delacroix ao redor. O exército inimigo vacilou. Até o exército da lei sagrada ficou paralisado diante da força liberada. Contra-ataquem! Não deixem essa chance escapar! Gritou Sieg. O velho e os soldados reagiram, avançando para repelir o inimigo, quando de repente um impacto terrível sacudiu a muralha. O portão oeste foi rompido. Algo como uma serpente negra. É Delacroix. Sieg compreendeu de imediato. Enquanto todos estavam focados na besta de pernas de dragão, Delacroix havia conduzido o ataque principal por outro ponto. No portão oeste, serpentes formadas de relâmpagos negros devastavam as defesas. A encarnação dos heróis do livro de Isaac, as 9 serpentes, havia sido invocada e Delacroix estava no centro do ritual. Sieg avançou, tomado pelo fervor da batalha. Uma das serpentes atacou. Relâmpagos negros despedaçaram os demônios de pedra ao redor. Sieg parou e recebeu os raios sem se mover. Após superar sua provação, eles já não lhe causavam dano. O gigante segurou a serpente com calma, ignorando a violência da eletricidade. Almas dos heróis, libertem-se das correntes que os aprisionarão por séculos. Ao comando de Sieg, o gigante rasgou a serpente, que se desfez em fragmentos de relâmpago e desapareceu. O ar se encheu de fúria. As serpentes restantes ergueram-se ao mesmo tempo e avançaram, envolvendo o gigante em um emaranhado de raios negros. Relâmpagos coléricos varriam toda a região, bloqueando o caminho de Sieg. A prova foi superada. Até mesmo a vontade de São Cremates, eu a ultrapassarei. Com um único golpe de espada, Sieg dissipou os relâmpagos e voltou a correr. Delacroix, gritando, lançou-se para o centro da tempestade elétrica. E ali, algo diferente o aguardava. O livro que outrora selara antigos laços e anunciara o início da longuíssima jornada de Sieg, o mesmo que fora a causa de sua separação, agora flutuava diante do portão oeste destruído. Entre suas páginas abertas, descargas violentas de relâmpagos jorravam incessantemente, como se o próprio livro respirasse poder. Sieg fitou em silêncio, o selo sagrado inscrito nas páginas. Reconheceu de imediato. Tratava-se do primeiro estágio do ritual secreto do crânio do dragão do tempo, a ativação do despojo dracônico. Aquilo que lhe tomara seu melhor amigo, Victor Delacroix, e também lhe arrancara Sheila, estava agora diante de seus olhos. Sieg aproximou-se calmamente do livro. A cada passo, a fúria dentro dele se dissolvia. A tristeza também. Após superar a provação, restava apenas o vazio sereno de quem contempla o fim inevitável. Sem hesitar, parou diante do tomo suspenso no ar. Apócrifo Isaac,
Chamou-o suavemente, como se evocasse um velho conhecido. Num instante, como um vento transparente, Sieg brandiu a espada do santo julgamento com força devastadora. O apócrifo Isaac foi partido ao meio, estremecendo em agonia entre os relâmpagos que jorravam de seu interior, como se perguntasse: por que me destróis? Ele que governava os rituais secretos da Santa Ordem e carregava o legado de São Cremates. A espada desceu novamente, agora na vertical. O livro foi rasgado em cruz e todas as páginas se dispersaram pelo ar. Ao mesmo tempo, o gigante uniu as mãos e as lançou contra uma horda de serpentes. Relâmpagos rubros dilaceraram as criaturas, enquanto as incontáveis páginas flutuantes irrompiam em chamas negras e eram consumidas. Os princípios da Santa Ordem, eu os sepultarei. Descansem, junto aos heróis do passado. Ao redor de Sieg, o livro que marcara o início de sua jornada se transformou numa tempestade de fogo negro e desapareceu. Santuário Supremo da Morte. Após romperem o portão da Sexta Muralha, as forças de Victor Delacroix avançaram rumo à Sétima, incendiando edifícios e massacrando civis, embriagadas pelo prazer selvagem da matança. Bestas demoníacas avançavam, o fogo se alastrava, e logo o portão da Sétima Muralha caiu, abrindo caminho para a última defesa. A resistência da Santa Ordem foi em vão. O portão da muralha final foi destruído. Liderados por Delacroix, os soldados avançaram e estacaram, atônitos, diante da floresta de cristal que se estendia além. No instante seguinte, o cristal despertou. Lanças cristalinas dispararam contra os invasores, atravessando corpos em meio a gritos lancinantes. Apenas Victor Delacroix avançava ileso, seguido por algumas criaturas demoníacas. O cristal transbordou pelo portão com força explosiva, perfurando indiscriminadamente soldados da Santa Ordem e do exército de Delacroix. O caos se instalou. Então, uma explosão irrompeu diante do portão, pulverizando os cristais. Sieg havia invocado os demônios de artilharia, guerreiros demoníacos com canhões fundidos ao braço direito, que disparavam bolas de fogo contra a maré cristalina. Às suas costas, o gigante exterminava tropas e monstros com relâmpagos rubros. O que aconteceu na grande catedral de Clare? Perguntou um ancião a cavalo, agarrando-se às costas de Sieg. O ritual do apócrifo está prestes a se completar. Eu vou atrás de Victor Delacroix. Sieg inclinou o queixo em sinal de decisão. Deixo este sob seu comando. Quando eu fechar este portão, não o abra em hipótese alguma. Aterrorizado, mas resoluto, o velho concordou. Confio em você. Só você pode enfrentá-lo agora. Nesse momento, Arcia chegou a cavalo, liderando demônios colossais. Logo depois, Novia apareceu, trazendo Hart nos braços e acompanhada por demônios ágeis. Vocês recuem com o Lord Ford. Eu vou acabar com Delacroix. Ao ouvir isso, Arcia e Novia encararam Sieg com expressões dilaceradas pela dor. Você é mais forte que ele, Sieg. Sem dúvida alguma. Quem falou foi Alice Hart, chamando antes que ele se virasse. Victor Delacroix usa ilusões, máscaras, se transforma em outras pessoas. Isso é apagar a si mesmo. Alguém assim não pode vencer você. Sieg a encarou em silêncio. Alice franziu a testa e continuou. Você sempre lutou para ser quem é, superando tudo. Não desista agora. Até o fim. Você vai vencer. Por um instante, Sieg exibiu uma expressão estranha. O relâmpago da morte, a provação do rei. Você teria superado tudo isso com facilidade. Talvez fosse um sorriso. Vá, Sieg. Deixe o resto conosco. Quando você voltar, tudo estará resolvido, disse Arcia com firmeza. Estaremos sempre observando Lord Sieg. Aconteça o que acontecer, afirmou Novia. Sieg assentiu, girou sua capa branca e, aproveitando uma abertura momentânea, correu como o vento para dentro do portão. O gigante o seguiu e, diante dos gritos contidos de Arcia e Novia, fechou a entrada com suas mãos colossais. Assim que Sieg entrou, o crescimento dos cristais cessou. Ele puxou a espada por reflexo. O sangue escorreu de sua mão esquerda, mas o cristal não o absorveu. As gotas rubras deslizaram pela superfície. O cristal se moveu, rangendo, afastando-se de Sieg e formando um corredor acima de sua cabeça. Era um caminho. A luz atravessava o cristal e se multiplicava, banhando-o com intensidade sobrenatural. Em instantes, o sangramento de seu braço cessou. Sieg tocou o local ferido e murmurou: Sheila. Sob a manopla, sentiu o símbolo em forma de cruz firmemente preso ao braço. Ele correu pelo corredor. De repente, atrás dele, uma chuva de líquido vermelho escuro caiu. Do gigantesco casulo acima da catedral, lâminas de cristal negro se estendiam, atravessando o peito do gigante. Vai me rejeitar também? Os olhos de Sieg brilharam. No mesmo instante, o gigante golpeou o casulo com o punho direito.
Relâmpagos rubros explodiram contra o cristal negro. Despedaçando-se, o casulo ruiu. E o corpo daquela criatura de 4 asas, agora reduzida a uma carcaça vazia, tombou do alto. O imenso cadáver de cristal chocou-se contra o chão e se estilhaçou, espalhando fragmentos por toda parte, como ondas brancas revoltas. Em seguida, o gigante caiu de joelhos com estrondo. O sangue vermelho escuro que escorria de seu corpo não foi absorvido pelo cristal, mas ainda assim ele parecia incapaz de se erguer de imediato. Sieg ordenou que o gigante permanecesse ali e, agora verdadeiramente sozinho, disparou em direção ao santuário. Na sala do trono, onde cristais floresciam em profusão, um homem avançou, fazendo o solado das botas ecoar alto no chão. Trinis Heilig. Veio então em busca do último dos 3 selos sagrados, traidor! Victor Delacroix. A voz do rei sagrado ecoou desde o trono. Delacroix esboçou um sorriso frio e, em silêncio, virou a mão direita, fazendo surgir uma espada negra como breu. O rei sagrado também se levantou e repetiu o gesto. Um brilho dourado tomou forma em sua mão, transformando-se numa lâmina de ouro que ele empunhou com força. Diga-me, perguntou com aspereza, vieste aqui por tua própria vontade? Ou foste guiado pelos sussurros de Deus? Delacroix não respondeu. Um sorriso de escárnio cruzava seu rosto, enquanto seus olhos, carregados de fúria, fitavam o rei sagrado. Delacroix, Deus só sussurra àqueles que desejam ouvir. O homem esquece o que fez e o que pretendia fazer, entrega seus medos e sua culpa a Deus, e passa apenas a obedecer aos sussurros divinos. O Deus espiritual Azrael assim domesticou homens como tu, envolvidos nos rituais secretos do Santo Ofício. Criou-os como gado, fez com que se multiplicassem e se matassem em conflitos, para então colher as almas amadurecidas. São Clematis buscou Deus para conceder terras férteis ao povo, mas acabou percebendo sua crueldade e registrou, nos textos proibidos, os rituais destinados a derrotar a divindade. Estás dizendo que o próprio São Clematis negou Deus? Exatamente, ó Rei Sagrado. Algo que vós do Santo Ofício sempre pressentiram, mas preferiram ignorar. Eu realizarei o ideal de Clematis e a verdade final por minha própria vontade. Delacroix, tu também não passas de alguém que escuta sussurros. Meu Deus, assim o afirma. Uma vez tocado por eles, o coração é dominado, e tudo passa a ser guiado por essa voz. Enquanto falava, o Rei Sagrado desceu do trono e tomou posição com a espada dourada em punho. Cala-te, rei adormecido no berço da dominação. Oferece essa vida dormente ao meu ritual secreto. Delacroix avançou, agora no mesmo nível que o Rei Sagrado, com um olhar carregado de determinação trágica. Nos corredores do santuário, onde cristais se alinhavam como colunas vivas, algo se agitou à frente de Sieg. Ele parou abruptamente, sentindo um perigo indefinível, e saltou instintivamente para trás. No instante seguinte, o local onde estivera explodiu em estilhaços de cristal. Ao tocar o chão, Sieg varreu o ar com sua espada. Faíscas saltaram do nada, como se tivesse atingido metal invisível. Uma besta de sombra transparente. Identificando a ameaça invisível, Sieg golpeou o chão com a mão esquerda envolta em relâmpagos floridos, invocando um grupo de demônios blindados, de cujas costas brotavam 4 enormes garras. Formação de virgem. Ao erguer a espada, os demônios abriram as garras e criaram juntos uma muralha de luz azul. A fera avançou pelo ar, chocou-se contra a barreira e, por um breve instante, sua forma surgiu. Lembrava uma pulga gigantesca. Emitindo um guincho agudo, tentou recuar, mas os demônios a cercaram, forçando-a a atacar para então revelar sua posição. Esmagar. Ao comando seco de Sig, os demônios se fecharam. As criaturas foram comprimidas até explodirem, espalhando líquido azul escuro, enquanto suas formas invisíveis se tornavam aparentes. Quando a última delas foi destruída, algo mais atacou. Não Sig, mas os próprios demônios. Lâminas de cristal brotaram do chão e do teto, atravessando-os juntamente com suas barreiras de luz. Emitindo lamentos, eles se dissolveram em líquido negro, infiltrando-se na sombra de Sig. Muito bem. Vamos decidir isso de uma vez. Delacroix, Sheila, apenas nós. Com o olhar firme no destino à frente, Sieg voltou a correr. Isto não é uma rebelião contra o Santo Ofício, bradou Delacroix. É a rebelião do homem contra os próprios princípios do Santo Ofício. O grito feroz tornou-se uma pressão avassaladora, esmagando corpo e mente do rei sagrado. Ele conseguiu, com dificuldade, aparar os golpes sucessivos de Delacroix, até que, num instante decisivo, arregalou os olhos e concentrou todas as forças, lançando a ponta da espada diretamente contra o peito do adversário.
A lâmina avançou como um feixe de luz, e Delacroix ergueu a mão esquerda. Nela estavam gravados dois dos três selos sagrados: pecado original e ruína. A espada parou a um fio de distância da palma. Uma força invisível pressionou a lâmina, impedindo o rei sagrado até mesmo de recuar. Mesmo superando provações, se não superardes os sussurros de Deus, tudo levará apenas à destruição. E mais uma vez, os princípios divinos dominarão este continente. Isso já ocorreu inúmeras vezes. No instante em que falou, fissuras surgiram na espada dourada. A lâmina se partiu até a metade e, em meio a incontáveis faíscas de luz, a espada negra de Delacroix cortou o torso do rei sagrado com violência total. Supere, murmurou ele antes de tombar no chão cristalino, quase dividido em dois. Dorme, ó rei, para libertar tudo e destruir Deus. Tomarei o sinal da realeza. Delacroix rasgou as vestes sagradas. No peito do rei sagrado, o selo reluzia. Ele dissipou a espada negra e estendeu a mão. O último dos três selos sagrados elevou-se como um padrão luminoso e foi sugado para a palma de Delacroix com um estrondo ensurdecedor. O sussurro de Deus. Quando Sieg entrou no grande salão, seus passos ecoaram longamente no silêncio. Além do cadáver do rei sagrado, um homem estava sentado no trono, observando Sieg com severidade gelada. Sieg caminhou em linha reta até o trono. Dentro dele, um antigo sonho parecia ter se concretizado subitamente após longos anos. Quando Victor Delacroix se sentasse no glorioso trono sagrado, Sieg, agora cavaleiro, avançaria e juraria lealdade eterna. Um rei que sobe ao trono para abandoná-lo, um cavaleiro que empunha a espada para um dia largá-la, e uma mulher que deseja o fim dos conflitos observando ambos com ternura. Esse deveria ser o momento em que o laço entre os três se tornaria mais profundo. Sozinhos, jamais poderiam realizar seus ideais mais íntimos. Juntos, haviam conquistado possibilidades infinitas. Sieg acreditava que, quando os três estivessem unidos, o mundo poderia enfim mudar. Mesmo as dores do ideal se tornariam suportáveis se enfrentadas lado a lado. Ele acreditara que poderia alcançá-lo. Mas afinal, quantos sentimentos foram depositados naquele sonho? Quantas esperanças foram nutridas? O cadáver desse sonho voltou a pulsar em seu peito e Sieg pensou, com amargura, se até algo assim ainda seria capaz de incendiar o coração. Enquanto avançava, lágrimas brotaram em seus olhos e, em silêncio, escorreram por suas faces. Seus passos cessaram no local onde um cavaleiro deveria ajoelhar-se para louvar a majestade do rei. Tu disseste que desejavas o trono apenas para abandoná-lo. Em vez de se ajoelhar, Sieg fitava o homem sentado no trono com um olhar profundo, inalcançável. Tu disseste que tornarias todos reis. Disseste que salvarias até os inimigos para pôr fim às guerras. Ele fechou os olhos e tornou a abri-los. As lágrimas haviam desaparecido e o antigo sonho afundara novamente nas profundezas de seu peito. O que tu fazes agora é apenas destruir. Destruir pessoas, nada mais. Além da ruína, existe um novo ideal: Sieg. Se o Deus que nos governa é uma grande entidade sem vida, então devemos nos transformar da mesma forma e nos tornar seus iguais. Negando a vida, o que restará a nós? Podemos nos tornar existências eternas, além da vida e da morte. Por haver vida e morte, os homens disputam terras férteis, devoram privilégios e anseiam pelo domínio divino. Para que a humanidade alcance a paz e a igualdade eternas, é preciso libertar a alma da vida. Tu viste inúmeros soldados nos campos de batalha tirarem a própria vida. Tu és igual a eles. Perdeste o coração, confiaste apenas no peso do poder, e já não suportas o peso da vida. Esses soldados provam que até a morte pode ser uma salvação. Tu, que realizaste tantos sepultamentos de suicidas proibidos, deverias compreender. Quando alguém é libertado da gravidade da vida, a alma ascende a alturas distantes. É porque temos vida que estamos aqui conversando. Foi por termos vida que pudemos nos encontrar. A minha vida foi salva graças à tua. Foram as almas que se encontraram. Sieg, oferece essa vida aos rituais secretos e conversemos eternamente. Victor Delacroix ergueu lentamente a mão direita, revelando a última marca sagrada gravada em sua palma. Ao receber-te como engrenagem final, o ritual se completará. Quando tua alma for oferecida ao dragão do tempo, será convocada pela chama chamada O Convocador, e todas as almas se reunirão ao teu redor. Chegou o momento de concretizar o vínculo eterno que Sheila desejava e trazer o ideal ao mundo, Sieg. Eu vim apenas como teu amigo para te deter. Foi isso que Sheila me pediu. Ninguém tentou salvar tantas vidas quanto ela. A alma dela e os teus rituais, eu sepultarei.
questionar o desejo dela e cruzar espadas. Para nós dois agora, isso basta. Delacroix levantou-se do trono com frieza régia, girou a mão direita e fez surgir uma espada de negro absoluto. Lembras-te dos irmãos retratados no mural do pecado original nas ruínas de Murdoa? Sieg. Dizem que eles disputaram a primeira mulher deste mundo, nascida do cadáver dos deuses. Qual deles deu origem à humanidade? Que tal decifrarmos esse enigma juntos, Sieg? Num instante. Sieg girou o corpo e golpeou o ar ao seu lado. Faíscas explodiram no vazio quando Delacroix surgiu, espada negra em punho, recuando num salto ágil. Ilusões não funcionam mais, Delacroix. Jamais perderei teu rastro novamente. Atrás de Sieg, a imagem ilusória de Delacroix sentada no trono desvaneceu-se. Delacroix sorriu de forma feroz. Pisando nas flores de cristal, os dois avançaram lentamente, sincronizando a respiração com o ritmo das lâminas. 10 passos de distância. 9, 8, 7. Então, de súbito, duas espadas cintilaram. Uma prateada, a outra negra como a noite. Faíscas violentas explodiram entre as lâminas, tingindo o salão sombrio de vermelho. Antes que o brilho e o estrondo se dissipassem, as espadas colidiram repetidas vezes, 2, 3 trocas de golpes sucessivas. Como sombras gêmeas em dança furiosa, os clarões das lâminas e as faíscas reluziam no jardim de cristal, enquanto sons lancinantes ecoavam pelo espaço. Por fim, com um estrondo agudo, capas e mantos se agitaram no ar, e ambos recuaram novamente, abrindo distância. Subitamente, pilares de cristal brotaram do chão, erguendo-se em camadas e separando Sieg e Delacroix ainda mais. Não surgiram apenas em um ponto, espalharam-se por todo o salão, não, por toda a catedral. Romperam o piso, despedaçaram as paredes e cresceram sem cessar. O ritual está prestes a se completar. O corpo do dragão e o espírito do dragão se fundirão, tornando-se a forma do dragão. Aquilo se transformaria em um casulo de dragão, fazendo descer ao mundo o homem-dragão e então manifestaria o mundo dos dragões. Um estrondo ensurdecedor ecoou e o teto do grande salão começou a ruir. Sieg girou o corpo e escapou por um triz. A verdadeira forma da cabeça do dragão do tempo está prestes a se revelar. Foi aqui que você a matou, Sieg. O grito de Victor Delacroix desapareceu além da cortina de destroços que desabava. Quando o colapso cessou, Sieg, ofegante sobre os escombros, fitou o enorme buraco aberto no chão pelo cristal. A câmara do Santo Relicário. De súbito, a espada da Santa Culpa tornou-se pesadamente densa em sua mão. Sieg cerrou os dedos com força, rangendo os dentes, e lançou-se no abismo sombrio. Descendo pelo pilar de cristal, aterrissou sobre um piso de pedra azulada, gelado como gelo. Era um corredor. As pedras emitiam um brilho azul suave, iluminando fracamente o caminho. Ao avançar e alcançar um grande salão, sentiu o aroma puro de água cristalina. No centro havia uma fonte escavada na pedra. Aquele lugar era a Câmara do Santo Relicário, o mausoléu dos sucessivos reis sagrados. Dentro da fonte de água benta repousavam os caixões. No centro, afundado sob a água, encontrava-se o caixão de São Clematis, o próprio Santo Relicário. Ao redor dele, 12 caixões dos antigos reis sagrados estavam dispostos em círculo. E havia mais um. Um caixão sem qualquer ornamento, ligeiramente afastado do centro, perfurado repetidas vezes por enormes pilares de cristal que desciam do teto, como se quisessem violentamente expô-lo. Diante daquela visão, Sieg soltou um longo suspiro, como se a tristeza transbordasse de seus pulmões. Violou o túmulo de Sheila e trouxe o caixão para este lugar. O som de botas ecoou pelo salão. Delacroix estava à beira da fonte, exibindo um sorriso frio e severo. Um sepultamento sagrado que preserva o corpo em seu estado original por meio da água benta. Um rito permitido apenas aos reis sagrados. Até hoje, ela permaneceu aqui, bela, adormecida. Erguendo lentamente sua espada negra como breu, Delacroix segurou o punho com ambas as mãos. O brilho dos 3 selos sagrados grávados em suas mãos refletiu-se na lâmina, fundindo-se em um único fulgor. Os 3 selos sagrados tornam-se a chave que abre o Santo Relicário. E devoram o próprio Deus. O braço esquerdo de Sieg reagiu à espada negra, tingindo-se de um brilho rubro. Ao mesmo tempo, o Santo Relicário no fundo da fonte começou a vibrar violentamente. A água ondulava furiosa e um terror indescritível atravessou o corpo de Sieg. O sepultamento sagrado foi criado por São Clematis para selar um deus junto de si dentro do relicário. Mesmo selado, porém, o Deus continuou a sussurrar aos homens, incitando guerras e devorando a força das almas humanas por meio dos selos espalhados pelo continente. A espada de Delacroix rugiu.
Os três selos sagrados são as presas da cabeça do dragão do tempo, que invertem o fluxo do poder e devoram o deus. Nesse instante, algo cresceu abruptamente dentro de Sieg. Uma dúvida. Por que o deus tentou destruí-los? E então veio a resposta. A verdade que aquele pássaro lhe revelara. Dúvida e resposta tornaram-se uma só, explodindo em um pressentimento aterrador. Seu corpo se moveu sozinho. Sieg correu em direção a Delacroix, apoiando a mão esquerda, que jamais usava na esgrima, sobre o punho da espada. Uma energia maligna avassaladora percorreu a lâmina. O selo sagrado deformou-se e uma chama esbranquiçada emergiu na lâmina. Com uma força jamais vista, Sieg golpeou. Um impacto colossal ressoou, atravessando-lhe o corpo inteiro. Sua espada foi repelida com violência pela lâmina negra. Um selo dourado brilhou na espada de Delacroix, e o corte varreu o abdômen de Sieg. Ele recuou num salto. Sua armadura foi rasgada, e o sangue jorrou. As forças lhe abandonaram o corpo. Apoiou-se na espada para não cair de joelhos. A espada, prateada, tornara-se pesada demais para sequer ser erguida. Delacroix avançou e golpeou sem cerimônia. Sieg ergueu o braço esquerdo para se defender. O impacto foi devastador. A manopla rachou com um som desesperador e explodiu em fragmentos. Mesmo gemendo de dor, Sieg girou o corpo e rolou para trás. Delacroix não o perseguiu, apenas observava, friamente, enquanto ele tremia ainda de pé. Os restos da manopla caíram no chão. Sob ela, um emblema preso ao braço de Sieg desprendeu-se e sua mão esquerda o apertou instintivamente. De repente, seus olhos se arregalaram. Do emblema emanava uma tênue sacralidade. Você nega a vida. Porque foi sussurrado por um deus. Delacroix. O sangue começou a cessar, como se o emblema curasse seus ferimentos. Por meio dele, Sieg teve certeza de uma verdade. Foi Sheila. Quando Sheila morreu aqui, nós fomos sussurrados pelo Deus. Em sua mão direita, a espada começava a assumir uma nova forma, o selo reorganizando-se. Foi você quem foi sussurrado, Delacroix. Eu fui protegido por Sheila. Delacroix arregalou os olhos, tomado pela fúria. Ainda ousa falar delírio, Sieg. Ele avançou com a lâmina erguida. Mas Sieg, que parecia à beira da morte, empunhou a espada prateada e correu, assumindo a mesma postura. Ambos avançaram com as mãos esquerdas erguidas. Uma delas deteve a lâmina com faíscas violentas, a outra foi perfurada por uma força terrível. Delacroix arregalou os olhos em choque. Sua mão esquerda havia sido atravessada pela espada de Sieg. E mais, a mão nua de Sieg, que deveria estar indefesa, bloqueava a espada negra. Não era sua mão. Era o emblema em forma de cruz. O Curador. No instante em que Delacroix murmurou o título gravado no emblema, Sieg declarou com frieza cortante: Quem matou Sheila não fui eu. Foi você, Delacroix. Delacroix recuou, atônito. A lâmina foi arrancada de sua mão, e o sangue descreveu um arco no ar antes de cair no chão. Subitamente, uma luz sagrada irrompeu do emblema, trazendo à mente de ambos uma lembrança esquecida. No passado, quando Delacroix tomou em mãos pela primeira vez os textos apócrifos naquela câmara, raios negros devastavam o ambiente. Sieg conseguiu, por pouco, derrubar a espada da santa culpa de suas mãos. E quando Sieg pensou ter recuperado a espada, Delacroix colidiu com ele. Sieg o afastou, mas foi consumido pela energia corrupta e sua consciência começou a se dissipar. Mais uma vez, a espada havia lhe escapado das mãos. Delacroix a apanhou do chão. Quando Sheila leu a carta que você deixou, ela não ficou triste porque você partiu. Com o olhar tomado pela miasma, transbordando ira e dor, Delacroix continuou. Sheila ficou triste porque você a deixou para trás. Sieg arregalou os olhos. O rosto de Ló estava contorcido por um ódio profundamente ferido. Você e Sheila. No fim, ambos me abandonariam. Todos me deixam. Assim como antes, quando defendi a Catedral de Lacroix e perdoei os traidores. Ainda assim, todos se foram. Mas você eu não posso perdoar. Jamais perdoarei você por tentar levar Sheila consigo. Eu não vou mais a lugar algum, gritou Sieg. No mesmo instante, a espada brandida por Delacroix avançou, prestes a atravessar o peito de Sieg, que permanecia paralisado. Então, diante de seus olhos, uma cortina de cabelos cor de mel tomou todo o campo de visão. Uma mulher havia se lançado à frente, abrindo os braços para barrar Delacroix, e foi atravessada pela lâmina tomada por fúria e desespero. Por favor, ela falou, encarando diretamente os olhos de Delacroix, mesmo com a espada cravada em seu corpo. Num reflexo, Delacroix puxou a lâmina. Em seguida, tentou erguê-la para atingir Sieg, que estava logo atrás. Se iam partir, então que ambos desaparecessem ali.
Se pudesse cortar aquele laço com as próprias mãos, talvez fosse melhor assim. Naquele instante, porém, uma luz sagrada irrompeu do corpo da mulher, varrendo a miasma para longe. Sieg caiu ao chão. Delacroix deixou a espada escapar e, tomado por uma vertigem violenta e uma dor lancinante na cabeça, caiu de joelhos, gemendo. De novo! Os três juntos. A voz rouca da mulher fez Delacroix erguer o rosto. Para seu espanto, ela ainda estava de pé, o sangue escorrendo do peito, fitando-o com um olhar dolorosamente sincero. Aquele olhar fez Delacroix compreender um erro terrível. Ela apenas desejava um laço, nunca pensara em partir. Pelo contrário, fora ela quem, até o fim, tentara manter unida a ligação que estava prestes a se romper. Um som inarticulado escapou da garganta de Delacroix. O corpo da mulher cedeu e ele a amparou às pressas. O sangue dela logo encharcou suas mãos e seus joelhos. Não foi você. De súbito, um sussurro ecoou em sua mente. Você não foi quem a matou. Quando os olhos de Delacroix, trêmulos de dor, se acenderam com uma tênue esperança, seu coração já havia se rendido completamente à voz que o dominava. A miasma voltou a fluir em seu corpo. Sieg. Um brilho febril incendiou seus olhos. Foi Sieg quem a matou? Abraçando o corpo sem vida da mulher, Delacroix murmurou. Sim, respondeu-lhe a voz em sua mente. Com um gemido animalesco, ele cambaleou. De repente, uma torrente de miasma explodiu de seu corpo. Agora Sieg compreendia perfeitamente. Assim como antes em Cusca, quando o ar seu atingira. Aquela havia sido a razão da miasma que jorrara de Delacroix. O espírito divino Azrael estava corroendo o coração de Delacroix por meio da miasma. E através dela, Sieg também havia sido enfeitiçado pelas palavras de Delacroix. Delacroix fitou Sieg. Seu rosto pálido estava completamente deformado por uma dor insuportável. Sheila morreu. Soava como se ela tivesse acabado de morrer naquele exato instante. Fui eu a matei. Era um lamento de desespero absoluto. Nenhuma lágrima caía. Apenas uma dor tão profunda que não encontrava forma de se expressar. Com a mão esquerda ensanguentada e trêmula, Delacroix levou até o punho da espada negra e olhou para o santo relicário. Foi então que Sieg se colocou diante dele com uma expressão serena. Pare com isso, Delacroix. O Deus me fez matá-la. Ele sussurrou para que eu fosse mais fácil de controlar. Disse que, se ela iria partir, então que eu a matasse. E depois sussurrou que eu não fui o assassino. O rosto tomado pelo pranto transformou-se num ódio aterrador. Esta é a minha vingança contra o Deus. Não me detenha, Sieg. Delacroix gritou em fúria. Sieg respondeu com um único golpe, obrigando-o a recuar. Num lampejo, Delacroix arregalou os olhos, saltou para o lado e, num movimento fulminante, arremessou sua espada negra com força capaz de queimar o ar. Sieg tentou rebatê-la, mas sua lâmina cortou apenas o vazio. Devore o Deus! 3 selos sagrados, presas da cabeça do dragão do tempo. A espada negra, envolta no brilho dourado dos selos sagrados, rasgou o ar e atravessou o santo relicário no fundo da fonte. Uma coluna colossal de água explodiu. Sieg observava atônito enquanto o relicário irradiava luz e se despedaçava completamente. Entre os respingos e a miasma que se espalhava, um homem emergiu das profundezas, envolto em um manto funerário dourado. Ao seu lado, a espada negra flutuava no ar. O homem ergueu o rosto pálido, deixando escorrer os longos cabelos negros encharcados, e abriu os olhos azul claros. Desde o início da história do Santo Ofício, ele repousava ali. Aquele que, ao abrigar um deus em seu corpo, trouxe os selos sagrados ao continente e se tornou o fundador da Santa Lei, São Clematis. O tempo, que permanecera suspenso em seu corpo, voltou a fluir. Em instantes, carne e ossos se desintegraram, reduzindo-se a pó. Logo depois, seu corpo explodiu em fragmentos. Aquilo que nele habitava irrompeu com violência, libertando-se, sendo sugado com força avassaladora para a espada negra que flutuava no ar. No instante seguinte, o gigantesco pilar de cristal estalou, rachou e explodiu em incontáveis fragmentos. Entre a chuva de estilhaços transparentes, uma mão branca se estendeu. Dedos finos, como talhados em mármore, envolveram o punho da espada negra e a empunharam. Sob a chuva de cristais, uma mulher erguia-se sobre a superfície da água, com uma existência entre a vida e a morte. Sheila. Sieg murmurou, atônito. Ela caminhou, deixando ondulações na água. Os longos cabelos cor-de-mel estavam presos atrás da cabeça. O rosto delicado, envolto por vestes funerárias negras, adornadas com o pano branco marcado pelo emblema da donzela de prata. Seus olhos de jade eram suaves e límpidos, como se purificassem e curassem tudo que tocavam.
Ela pisou no chão com os sapatos ainda molhados e parou diante de Delacroix. Com um sorriso radiante, ela o fitou. Quando Victor Delacroix, com as mãos trêmulas entre júbilo e dor lancinante, estendeu-se para tocar o rosto da mulher. No mesmo instante, com um gesto que chegava a parecer suave, ela cravou a espada em seu peito. Nas costas de Delacroix, rasgando a capa, brotou uma lâmina negra como a noite. Diante disso, Sieg deixou escapar um grito mudo de puro horror. Num impulso, correu e desferiu um golpe contra a mulher. Ela esquivou-se da espada de Sieg e saltou. Não, voou. Enquanto puxava a lâmina do peito de Delacroix, seu corpo descreveu no ar um arco gracioso, como o de um pássaro, até pousar novamente, leve como uma pluma, sobre a superfície da água. Com um baque surdo, Delacroix caiu de joelhos. A ferida jorrou sangue e seu rosto empalideceu rapidamente. Eu não temo entregar minha vida ao dragão do tempo por Sheila. Mesmo assim, com uma força de vontade feroz, ele afastou a mão que Sig tentava estender para socorrê-lo. Para mim, aquilo não é Sheila, murmurou Sig, com a voz contida. Nesse momento, a mulher abriu lentamente os lábios. Delacroix. Era uma voz que ele jamais acreditara ouvir outra vez. Sheila. O rosto de Delacroix se retorceu como o de um menino prestes a chorar. Tentou se erguer, mas sua respiração se descontrolou. O peito se expandiu violentamente e ele vomitou uma grande quantidade de sangue. Sieg o amparou, o rosto tomado pela dor. Sieg, leve-me. Até Sheila. E juntos. Delacroix mal conseguiu concluir a frase. Então, o sorriso da mulher se tornou, num piscar de olhos, algo grotesco e cruel. Ela não é Sheila. A voz que ecoou não era masculina nem feminina, mas múltipla, distorcida, reverberando em camadas impuras. Azrael, disse a entidade. Esse é o meu nome. Delacroix ficou petrificado pelo choque. Sieg também perdeu a fala. De repente, os selos sagrados gravados nas mãos de Delacroix emergiram em um brilho dourado intenso e se despedaçaram no ar. Ele gemeu de dor. Suas mãos estavam em frangalhos. Esses selos já não lhe são necessários, declarou Azrael. Eu venci a aposta. Aposta? Delacroix arfou. Por quê? Você? A aposta foi feita com São Clematis. Quando ele tentou me destruir, travamos um embate feroz. No fim, ele não conseguiu concluir o ritual secreto e selou-me no relicário sagrado, deixando a conclusão do ritual para o futuro. Mas naquele momento, sussurrei-lhe uma única coisa: o ritual está completo. A mulher sorriu com um riso demoníaco. Sieg e Delacroix empalideceram. A consumação do ritual era o desejo supremo dele. Foi fácil enganá-lo. Um ritual incompleto bastava para libertar-me do relicário e conceder-me um corpo. Assim, esperei o dia em que sua reencarnação usaria novamente o ritual inacabado. Reencarnação? Sussurrou Sieg. Esse homem é a reencarnação de São Clematis, declarou Azrael. Você e esta mulher. São as reencarnações de seus antigos discípulos. Ela voltou lentamente o olhar para Sieg, erguendo os lábios num sorriso cruel. Foi delicioso observar vocês, unidos por laços profundos em vidas passadas, agora se destruindo mutuamente. O belo rosto de Sheila era usado para exibir aquele sorriso hediondo. Sieg e Delacroix sentiram como se algo precioso estivesse sendo profanado diante de seus olhos, uma mistura avassaladora de nojo e fúria. Maldita, gemeu Delacroix. Azrael explodiu em gargalhadas. Não era um riso comum, mas algo que ecoava diretamente na mente, rasgando o espírito. Sieg e Delacroix gritaram de dor. Reencarnação de São Clematis, proclamou a entidade. No instante em que você negou a vida, eu venci. A única coisa que vocês possuem e eu não é a vida. Desejando salvar a si mesmo e aos outros, você aceitou facilmente o sussurro de que, ao reduzir tudo ao nada, tudo seria salvo. A gargalhada ecoou enquanto o selo dourado na lâmina brilhava intensamente. Aceite-me como soberana. Humanos, criaturas frágeis. Da espada, uma luz dourada se espalhou, fechando-se ao redor deles como um mar de ouro. No meio desse brilho, Sieg sentiu de repente a mão ensanguentada de Delacroix agarrar seu braço esquerdo desprotegido. Termine o ritual. Delacroix? Sieg. Você protegeu o ideal. O rosto de Delacroix estava lívido, marcado pelo sinal da morte. Sieg assentiu desesperadamente, gravando cada palavra enquanto a gargalhada de Azrael ecoava. Do casulo do dragão nasce o homem-dragão. O tempo retrocede e revive, revelando o mundo dos dragões. Era como se Delacroix soubesse que aquele era seu último fôlego. Dentro do mundo dos dragões, o tempo se detém. Eternidade, o homem se torna Deus. Mas Azrael não é destruída, apenas selada como parte do ritual. A vontade de São Clematis faça o tempo avançar rumo ao futuro. Sua mão apertou a de Sieg com força uma última vez.
Dá! A voz se apagou. O corpo de Delacroix tornou-se pesado nos braços de Sieg, e sua mão caiu inerte. Um luto avassalador tomou Sieg. Ele fechou os olhos com força e abraçou o amigo cuja vida acabara de se extinguir. O dia em que o rei se erguerá às costas de Sieg, Azrael riu. A alma libertada da vida como desejava, eu a devorarei para que jamais renasça. Sieg deitou cuidadosamente o corpo de Delacroix no chão e se levantou. Um espírito de batalha feroz envolveu seu corpo enquanto ele se voltava para a mulher, os olhos afiados como lâminas. A gargalhada explodiu mais uma vez, esmagadora, dilacerando corpo e mente. Azrael voou em sua direção, brandindo a lâmina negra marcada por selos cintilantes. Sieg aparou o golpe com sua espada prateada e sentiu como se um martelo colossal atingisse seu torso. Seu corpo foi lançado para trás, arremessado no mar dourado de luz. A gargalhada o envolveu e o sussurro invadiu sua mente. Agora só resta você. Mesmo que sobreviva, apenas a solidão o aguarda. Libere também sua alma. As almas de vocês se tornarão uma só, para toda a eternidade, dentro de mim. Sieg cerrou os dentes e se ergueu, dizendo: Delacroix, disse para eu completar o ritual. Disse que eu preservei o ideal. Em sua mão, o selo sagrado da espada voltou a se transformar, estendendo-se pela lâmina e pelo punho, envolvendo-os num brilho incandescente. Delacroix, disse vida. Agora, Sieg nem sequer assumia a posição de combate. Assim como outrora havia superado o relâmpago da morte, ele aceitava de frente a gargalhada que o envolvia. A gargalhada cessou. O rosto da mulher se contorceu numa expressão monstruosa. A superfície da fonte tingiu-se de negro e um vulto colossal começou a girar aos seus pés. O redemoinho tomou forma, erguendo-se como a silhueta gigantesca de um homem altivo e opressor. Entidade soberana que trouxe os selos sagrados? Questionou Sieg, fitando a sombra que se agitava. Por que tentaste esmagar a nós que carregamos ideais? Imediatamente, uma gargalhada ainda mais estrondosa irrompeu do vulto espiralado. Sieg, porém, acolheu até mesmo aquilo e continuou com voz serena. Porque nossos ideais completam o ritual. Porque eles ultrapassam a vontade de São Clematis. No mesmo instante, no braço esquerdo de Sieg, aquele que perde Ramanopla, floresceram relâmpagos ofuscantes como pétalas de luz. O selo sagrado erguido em sua mão brilhou em vermelho intenso, tingindo os raios de escarlate. Sieg Vahait convoca. Com o grito, ele golpeou o chão com o braço, cravando ali o emblema. Relâmpagos rubros explodiram, um vendaval rugiu e ele clamou: Ó Deus demônios sanatos! Sob a constelação das 9 estrelas do tempo, aniquila meu inimigo. De súbito, o mar dourado de luz estremeceu sob um impacto violento. Um rasgo abriu-se no espaço e de dentro dele surgiu, rompendo a própria realidade, o gigante azul. Com a boca escancarada, ele se arrastou para fora. Dezenas de milhares de almas, bradou Sieg. Aquilo que desejavas. Saboreia até a última. O gigante avançou contra a sombra espiralada e agarrou-lhe o pescoço. A sombra reagiu, apertando-lhe a garganta com fúria. Em resposta, o gigante ergueu o punho e o esmagou contra o inimigo com força devastadora. Relâmpagos rubros explodiram, rasgando a sombra em fragmentos. A gargalhada cessou, substituída por um rugido de dor absoluta. A mulher, com o rosto tomado por fúria selvagem, chutou a superfície da água e voou como um pássaro na direção de Sieg, erguendo a espada e desferindo um golpe vertical. Sieg girou, abriu os olhos em chamas e bradou: A vida! Nossos ideais são o único meio de te sepultar. A lâmina marcada pelo selo prateado cintilou num golpe feroz. Não contra a mulher, mas contra a espada negra que ela brandia. Um som cristalino ecoou, e a luz prateada atravessou a lâmina escura de frente. A mulher pousou suavemente atrás de Sieg. No instante em que se virou, a espada negra se partiu ao meio. 3 selos sagrados se estilhaçaram e se dissiparam no ar como névoa. Num relance, Sieg se voltou e gritou: Sieg Wahait convoca. Com a mão esquerda envolta por relâmpagos incandescentes, ele golpeou o peito da mulher junto com o emblema que empunhava. Relâmpagos rasgaram seu corpo. Os olhos cor de jade se arregalaram. Os cabelos cor de mel se soltaram e dançaram violentamente, enquanto aquilo que nela habitava era arrancado à força pela mão de Sieg. Um grito atravessou céu e terra. A sombra desapareceu sob seus pés. Separada completamente da mulher, a entidade lançou um urro de desespero absoluto. O punho da espada, despedaçada, escorregou dos dedos dela e caiu. Quando a mulher desabou, o braço de Sieg a amparou com delicadeza. Ela o fitou, surpresa nos olhos. Então, abriu um sorriso luminoso e, com uma voz que jamais deveria ser ouvida novamente, chamou por ele.
Seus lábios ainda se moveram, silenciosos, como se transmitissem uma última mensagem. Em seguida, as pálpebras se fecharam. Um instante ilusório se esvaiu. Quando Sieg se deu conta, ela já era apenas um corpo frio, cuja respiração cessara há muito tempo. O emblema em forma de cruz em sua mão esquerda tremulava levemente, emitindo um som quase imperceptível. O gigante soltou um brado de fúria e cravou os dentes no pescoço da sombra remanescente. A sombra perdeu sua forma e se transformou subitamente em incontáveis lâminas, perfurando o corpo do gigante. Ainda assim, o gigante a envolveu num abraço esmagador. Seu corpo inchou, cuspindo relâmpagos rubros. No instante seguinte, ocorreu uma explosão colossal. O gigante e a sombra foram pulverizados juntos. Sieg se lançou ao chão, protegendo o corpo da mulher, mas logo foi engolido pela torrente da explosão. Tudo se tingiu de vermelho, e então de escuridão. Quando Sieg voltou a abrir os olhos, estava envolto em trevas. Em sua mão direita, a espada emitia um brilho tênue. Não havia céu nem chão discerníveis. Ele não sabia sequer se estava de pé ou caído. Então, no meio da escuridão, a voz de Azrael chegou até ele. Não podes me destruir. Se eu perecer, o continente retornará ao deserto. Novo rei. Rei? Murmurou Sieg. Sim, rei. Realiza o mundo que desejas. Eu te concederei esse poder. Em troca, tomarei as almas da humanidade. De súbito, Sieg compreendeu. Aquela voz ecoava de dentro dele próprio. Isso não vai acontecer. Eu vou te sepultar. Uma gargalhada dilacerante irrompeu dentro de todo o seu ser. Entrarás no relicário sagrado comigo, habitando-te como São Clematis? Mesmo assim, nada existe que possa selar-me para sempre. Um dia romperei o selo. Sim, eternamente. Tu és uma existência sem forma, incapaz de influenciar o mundo por conta própria. Por isso, concedes poder aos humanos, trazendo colheitas e ruína apenas para reinar sobre eles. Exatamente. Eu reino. É por minha existência que os celos existem. Os celos são o meio de libertar o poder das almas humanas. E tu que me abrigas és o rei. Não. Todos são reis. E eu salvarei e destruirei a ti, que jamais te submeterás. No instante seguinte, relâmpagos rubros envolveram seu braço esquerdo, criando céu e terra dentro da escuridão. O chão tingiu-se de vermelho, revelando claramente que Sieg estava de pé. Se algum dia buscarmos um trono, será para abandoná-lo, Azrael. Renunciar ao meu poder? Mesmo que o faças, eu apenas habitarei outro. Não vou renunciar. Tu és como Ainsel, incapaz de partir, agarraste a humanidade. Uma existência gigantesca, apenas para continuar existindo. Chamas humanos de gigantes? Essas criaturas ínfimas? Teus sussurros não funcionam comigo. Os humanos são infinitamente maiores do que tu. Eles nascem, morrem, deixam descendentes e continuam através de eras incontáveis. Por isso te agarras a nós. Por isso tentas reinar. O que pretendes fazer, rei? Meu hospedeiro. Vais. O dragão do tempo fez o tempo retroceder e o deteve. A preparação para te selar já está concluída. Para selar-te. Para sempre. O desespero de Azrael explodiu dentro de Sieg, contorcendo-se como um pensamento em agonia. O tempo seguirá adiante. A vida gera almas e cria o futuro. Não devorarei incontáveis almas. Chegou a sua vez, Azrael. Desta vez, é você quem será devorado pelas incontáveis vidas que somos nós. Sieg ergueu lentamente a mão esquerda, onde floresciam relâmpagos carmesins como uma tormenta em chamas, levantando-a bem alto. Invocado por Sieg Vahait. Com um brado feroz, ele cravou no próprio peito o punho cerrado, esmagando junto a si o brasão que segurava. Ó grande vontade! Sob os princípios do mundo, torna-te o Deus espiritual Azrael e habita meus semelhantes. Relâmpagos rubros atravessaram o corpo inteiro de Sieg. Então, algo invisível, a própria essência da vontade, foi arrancado de dentro dele, sugado pela escuridão como se fosse engolido por uma entidade colossal, arrastado para um além sem nome, fragmentando-se em todas as direções. Azrael resistiu desesperadamente, soltando um grito que parecia ecoar entre céu e terra. Contudo, as inúmeras almas dos mortos usadas no ritual secreto já haviam capturado por completo a existência chamada Azrael. Ó, indestrutível! Habita as incontáveis vidas que nascem da destruição e faz de toda a humanidade o teu marco funerário. Com o grito final, a escuridão se despedaçou e uma luz ofuscante se espalhou pelo mundo. Sieg foi imediatamente engolido por aquele brilho, perdendo a visão. E, em seguida, todos os seus sentidos. Após um tempo que pareceu infinito em meio a um vazio luminoso, Sieg sentiu o aroma de um vento morno. Ele semicerrou os olhos diante da claridade e observou a paisagem à sua frente. Uma colina que conhecia bem,
um campo de relva verdejante ondulando ao vento e um céu azul profundo que se estendia até onde a vista alcançava. Ele compreendeu de imediato. Aquilo era trazido por um fragmento do dragão do tempo. Um pedaço do mundo dracônico, capaz de deter o tempo e conceder a eternidade, mostrava-lhe aquela visão por um breve instante. Então percebeu uma mulher vestida de negro, parada sozinha não muito longe, entre a relva. Ela voltou para ele seus olhos cor de jade. Seus longos cabelos cor de mel, soltos, dançavam ao vento, assim como o tecido negro de suas vestes. Um sorriso suave se formava em seus lábios. Sieg, ofuscado pela luz, aproximou-se dela. Havia algo que eu precisava te dizer. No final, ela falou. Eram as mesmas palavras que havia tentado lhe transmitir apenas com o movimento dos lábios, quando tombou em seus braços pela última vez. Fico realmente feliz por ter conhecido você, Delacroix. Sieg sentiu toda a tristeza, o lamento e os sentimentos jamais concretizados dissolverem-se no vento, desaparecendo. A relva sussurrava suavemente. Muito além da colina, nuvens deslizavam pelo céu azul. Charles Legion. O desejo dilacerante de abraçá-la e permanecer ali para sempre também se perdeu no vento. Eu também. Nós três. Fico feliz por termos nos encontrado. Foi por sermos nós três que conseguimos chegar até aqui. Com a serenidade que lhe restava, Sieg disse aquelas palavras. Obrigada, Sieg. A mulher sorriu, genuinamente feliz. Então, afastou os cabelos do rosto, deu alguns passos para trás e, com um movimento leve, virou-se e começou a se afastar. Sieg não a seguiu. Apenas ficou ali, observando-a partir. Quando sua figura já se encontrava prestes a alcançar um lugar impossível de se atingir, ela se virou mais uma vez. Em meio ao som suave do vento, a voz sussurrante dela chegou até ele. Ter te conhecido. Foi realmente maravilhoso. Então, uma luz intensa se espalhou com o vento, apagando sua silhueta por completo. O som de água cristalina ecoou. Sieg percebeu então que estava deitado. Não se encontrava na escuridão, nem no campo ao vento, mas na câmara do santo relicário. Seu corpo não respondia. Ele apenas moveu os olhos para observar o entorno. Fragmentos do relicário estavam espalhados. A água da fonte transbordava, molhando seu corpo caído. Os cristais que ali cresciam se partiram com estalos, dissolvendo-se como gelo ao sol. Na mão direita, sentia o peso da espada prateada. Na esquerda, o frio familiar do brasão em forma de cruz. Ainda deitado, Sieg fitou o teto que emitia um brilho suave e ofuscado. Só eu fui o único que sobreviveu. Essa realidade infiltrou-se em seu coração como a água fria da fonte. Quando estava prestes a fechar os olhos novamente. Clac! O som de botas ecoou pela câmara. Sieg arregalou os olhos e, com esforço, virou levemente a cabeça em direção ao som. Não foi você quem disse que a vida continuaria, Sieg? Um homem estava ali, a poucos passos de distância. Ainda assim, de forma inexplicável, Sieg não conseguia mover sequer um dedo. Parece que ainda restava um fragmento do tempo. Eu, na verdade, já não deveria existir. Ele falava como se estivesse refletindo sozinho. Então seus olhos encontraram os de Sieg, carregados de uma luz intensa. Há pouco, encontrei Sheila. Por um breve instante, nossos tempos se cruzaram. Perguntei a ela como poderia expiar meus pecados, e ela me respondeu que eu deveria perdoar as pessoas. Disse que, se perdoarmos infinitamente, um dia também seremos perdoados. Era uma resposta muito dela. Se algum dia eu voltar a nascer neste mundo, gostaria de viver assim. Victor Delacroix esboçou um pequeno sorriso. E então, gostaria de reencontrar você, meu amigo, quantas vezes fossem necessárias. Aquilo era como uma ilusão, formada apenas pela sobreposição de fragmentos temporais. Mas ainda assim, era uma ilusão carregada de alma. Palavras verdadeiras que alcançaram o coração de Sieg. Eu também. Quantas vezes forem necessárias, quero te reencontrar. Não importava quem ele fosse, rei ou criminoso, inimigo ou aliado. Ele era apenas ele mesmo, seu amigo eterno. Como se tivesse ouvido aquele clamor silencioso, Delacroix sorriu novamente. Você manteve vivo o ideal e me salvou. De repente, sua voz começou a se dissipar. Sieg sentiu o corpo voltar a obedecer. A realização desse ideal ainda está distante. Ao se erguer de súbito, aquelas foram as últimas palavras que ouviu. A figura de Delacroix se desfez como névoa. Eu carregarei seus ideais, nosso vínculo, para sempre. O grito de Sieg ecoou pela câmara. Mas Delacroix já não estava mais ali. Sieg levantou-se lentamente. No canto da câmara, os corpos de um homem e de uma mulher jaziam entrelaçados. Um peso esmagador tomou seu peito. A espada em sua mão direita e o brasão na esquerda pareciam incrivelmente pesados.
Ainda assim, havia algo que sustentava esse peso: esperança, ideais, amizade, confiança. Enquanto essas quatro asas do coração existirem, pensou ele, qualquer tristeza, por maior que seja, pode ser suportada. Nesse momento, passos e vozes agitadas ecoaram pelo corredor. Ele reconheceu de imediato uma mulher, uma garota e uma fada. Sieg então assumiu uma expressão curiosamente serena e levemente envergonhada. E além disso, eles estão aqui, não estão? No instante em que a luz cintilou, os três irromperam juntos no grande salão. O que é esse estado deplorável? Acha que lutar é o mesmo que jogar a própria vida fora, é? Sieg-sama! Sieg-sama! Ainda bem, Sieg-sama. Ora, ora. Até o lobisomem levou uma surra daquelas, hein? Mas que bom, você está vivo. Raiva, choro e risada se misturavam num alvoroço ensurdecedor. Pouco depois, alguém bem mais sereno entrou no salão. O velho, primo do Santo Rei. Ao vê-lo, Sieg tomou a palavra. E o exército de Delacroix foi aniquilado. Neste momento, estamos cuidando da pacificação. Tudo graças ao Senhor e aos seus companheiros de armas. O velho falou com reverência. Em seguida, lançou um olhar dolorido para o fundo do salão, onde um homem e uma mulher jaziam sem vida, sobrepostos um ao outro. Seus olhos marejaram. O Santo Rei também. Partiu na sala do trono. Seu semblante era sereno, como o de alguém que enfim cumpriu seu dever como rei. Então, ele voltou o olhar para Sieg, ajoelhou-se lentamente e inclinou a cabeça. Sieg Warheit, aquele que deve tornar-se o próximo Santo Rei. Até mesmo Arcia, Novia e Alice Hart ficaram sem palavras, tomadas pelo espanto. Isso está errado, Lord Ford. O velho ergueu o rosto. Os três assumiram de súbito uma expressão séria ao encarar Sieg. Todos se tornaram reis. Sieg disse isso com tranquilidade. Em seu rosto havia um sorriso claro e firme, tão inequívoco que fez o velho Arcia, Novia e Alice Hart ficarem visivelmente surpresos. Epílogo Crônicas Sagradas, Memórias e então a partida. 10 dias. Vou terminar tudo em 10 dias. Com uma pá firmemente segura em uma das mãos, ele afirmou isso sem hesitar. No mesmo instante, a mulher e a garota desabaram os ombros. Alice Hart, eu disse que não era para falar essas coisas. De novo, o Sieg vai exagerar, resmungou a mulher. Anne, Sieg, o senhor ainda não está totalmente recuperado dos ferimentos. Por favor, não force tanto, pediu a garota. Não é exagero. O homem respondeu enquanto apertava com mais força o cabo da pá. Ano Sagrado 705. Os debates sobre a abolição do Santo Rei dividiram profundamente o conselho. A própria linhagem do antigo Santo Rei foi a primeira a aceitar o acordo. Em maio do mesmo ano, alguns senhores tentaram, por iniciativa própria, erguer um novo Santo Rei por meio da força militar. Mas seus exércitos foram dissolvidos. O nome da Ordem dos Cavaleiros da Marca Negra começou a ser sussurrado, enquanto prosseguiam as deliberações para o abandono definitivo da violência. Arcia, deixe que eu segure as rédeas, disse o homem, montado a cavalo. A mulher e a garota sentadas à sua frente e atrás, junto da fada pousada no ombro da garota, tentaram detê-lo. Tudo bem, eu não vou fazer nenhuma loucura. Pouco depois de Sieg assumir as rédeas, gritos da mulher, da garota e da fada ecoaram entre o céu e a terra. Ano Sagrado 706. Junho, Arcia Hrinslet tornou-se a primeira mulher a alcançar o posto de sábia sagrada da terra. Novia Eldersha teve sua elevação ao posto de donzela sagrada oficialmente celebrada. Tenho algo a resolver. Vão na frente para a estalagem. Assim que chegaram à cidade sagrada, Sieg falou. A mulher e a garota quase disseram algo ao mesmo tempo, mas acabaram apenas observando em silêncio enquanto ele atravessava o portão das muralhas em reconstrução e subia a colina. Esse lobisomem sempre vai sozinho. Será que ainda gosta de ela, daquela mulher? Murmurou a fada. Ele só foi se despedir. O Sieg escuta as vozes dos mortos, mas não é possuído por elas, respondeu a mulher. Ele mesmo disse que ela era como uma irmã mais velha para ele. Não é isso que você está pensando, completou a garota. As duas falaram quase ao mesmo tempo, sobrepujando a fada. Depois, olharam em silêncio para a colina. Talvez eu nunca alcance, mas nunca vou aceitar a ideia de que é impossível. Eu já estou satisfeita com meu lugar agora, mas ainda assim, quero me aproximar e um dia superar você. Enquanto falavam, ambas sentiram, sem saber porquê, como se alguém as observasse de longe, sorrindo suavemente. Como se quisessem afastar aquela sensação, mulher e garota se viraram de repente para si mesmas. Força eu vou conseguir, disseram em uníssono, incentivando a si próprias. A fada piscou, atônita, com um suspiro profundo. Ótimo, agora são duas que se esforçam sozinhas.
Ano Sagrado 715. Em substituição ao Conselho dos Anciãos, foi instaurado o Conselho dos Sábios da Terra, incluindo representantes que não pertenciam às antigas linhagens. Sieg parou diante da lápide de uma mulher que repousava na colina. Ao lado dela, havia outra lápide, sem nome. A ausência de inscrição era proposital, para impedir que alguém que nutrisse ódio pelo homem profanasse o túmulo. Um dia, quando aquele pecado fosse lembrado apenas nos registros da história, o nome seria finalmente gravado ali. A cúria da lei sagrada continua a mesma, mas pouco a pouco estamos indo na direção que desejávamos. Ele se inclinou e encaixou um emblema em forma de cruz no orifício entalhado na nova lápide da mulher. Queria ter guardado isso como lembrança, mas disseram que não combina comigo. Embora aquele espaço para o emblema fosse comum nos túmulos da donzela de prata, o encaixe era perfeito demais. Você também acha que isso é o certo? Disse ele, quase em tom despreocupado. Então, por um instante, um sorriso tênue, quase imperceptível para qualquer outro, surgiu em seu rosto. Sieg se levantou e, diante das duas lápides, murmurou suavemente: Os ideais continuam vivos, mesmo depois que eu largar a espada, mesmo depois que eu morrer. Ano Sagrado 759, setembro. O Conselho dos Sábios da Terra renovou os principais cargos da Cúria da Lei Sagrada. Conflitos armados quase eclodiram, mas foram contidos. As discussões sobre a abolição definitiva do Santo Rei prosseguiram. E agora? O que você vai fazer? Cumprir meu dever como cavaleiro da Marca Negra, respondeu Sieg, com calma. Muitos rituais secretos haviam vazado da Cúria durante a última guerra e poderiam ser usados para o mal a qualquer momento. Além disso, se Azrael, disperso por toda a humanidade, voltasse a despertar, isso ocorreria sob alguém que buscasse se tornar o único rei. Os rituais roubados poderiam precipitar esse desastre a qualquer instante. Para impedir isso, Sig partiria como mensageiro de uma era de independência e mediação, viajando por diversas terras, observando o frágil equilíbrio entre ideal e realidade. E havia ainda outra razão. Muitos dos que morreram na guerra ainda jazem abandonados. Só isso já era motivo suficiente para que Sieg voltasse a viajar. Entendo, parece difícil. E então, o que Arcia e Nóvia vão fazer? Como sábia da terra, tenho o dever de patrulhar diversas regiões. E este homem vai me acompanhar na minha jornada. Ah, entendo. A Arcia também não tem vida fácil, hein? E você, Novia? Eu sou a escudeira do Sieg. Mesmo que meu título tenha sido elevado, isso não muda nada para mim. Bom, era exatamente isso que eu esperava ouvir. Afinal, eu sou amiga da Nóvia. Então vou junto também. Foi Alice Hart quem disse isso, descendo suavemente e pousando no ombro de Nóvia. Com Sieg à frente, seguido por Arcia, Novia e Alice Hart, o grupo avançou sem hesitação pela estrada. Pouco a pouco, deixaram a cidade sagrada de Rotal cada vez mais distante, seguindo firmes rumo a uma nova jornada, além do horizonte. Ano Sagrado 706, janeiro. O trono do Santo Rei foi removido e o sistema do Santo Rei foi oficialmente abolido, tanto em nome quanto em essência. Você acha que, mesmo se nascermos de novo, ainda assim nos encontraremos outra vez? Certa vez, o homem fizera essa pergunta. Ao seu lado, enquanto ele inclinava levemente a cabeça, a mulher sorriu e respondeu: Já estamos nos encontrando, e tenho certeza de que isso aconteceu muitas vezes. Pós-fácil. Primeiro dia do ano de 2003. Flocos leves de neve dançam além da janela. Na mão direita, uma xícara de amazake. Após uma noite em claro, observo o primeiro nascer do sol do ano, imerso em pensamentos enquanto escrevo estas palavras. Mais uma noite virada. Para aqueles que me conhecem pela primeira vez e para os que retornam após algum tempo. Olá. Aqui é o Bukata. Enquanto este romance longo foi concluído um pouco antes do previsto, a produção do jogo encontra-se agora em seu momento mais crítico. Inferno terreno ou paraíso perdido. Disputas sangrentas de Junken para decidir quem trabalharia na véspera de Ano Novo. Quando estas palavras se transformarem em letras impressas, em um livro entregue ao público, tudo isso certamente já terá se tornado apenas uma boa lembrança. No verão passado, um misterioso coveiro chamado Sieg Warheit surgiu de repente nas páginas da Dragon Magazine. Graças ao apoio de todos vocês, esta história pôde finalmente ganhar forma como um romance completo. Em nome de Sieg, Novia e Alice Hart, expresso minha mais profunda gratidão. Eu realmente amo a franqueza e a determinação inabalável desses personagens. Neste volume, apresentamos uma nova personagem, a energética Arcia, e finalmente revelamos o passado de Sieg.
O que exatamente aconteceu entre Sieg, Sheila e Victor Delacroix? E qual será, afinal, o desfecho entre Sieg e Delacroix? Quanto mais eu escrevia, mais a história brotava como uma fonte inesgotável. O resultado foi uma obra que ultrapassou em muito o plano inicial de 240 páginas, chegando a mais de 380. Agradeço profundamente ao editor Shibatsu Yui e a toda a equipe editorial que jamais me disseram uma única vez para cortar páginas. Pensando bem, esta história começou a ser discutida no final de 2001. Ao longo desse ano, muitas coisas aconteceram. Como os leitores da Dragon Magazine já sabem, Chaos Legion é uma obra singular. Em pleno andamento da serialização, a Capcom anunciou de forma inesperada a produção de um jogo com o mesmo título. Algo que normalmente não se faz. Mesmo em tempos de Media Mix, isso foi como plantar uma bomba relógio. Sinceramente, fiquei assustado, mas também impressionado. Típico da Fujimi, típico da Capcom. Trata-se de uma colaboração sem precedentes. No centro existe o mundo de Chaos Legion, e ao redor dele o romance e o jogo se expandem, cada um explorando suas próprias forças para ampliar personagens e narrativa. A escrita do romance e o desenvolvimento do jogo aconteceram simultaneamente. Ideias da novel influenciaram o jogo, enquanto o estilo do jogo retroalimentou a novel. Foi como escalar a mesma montanha por lados completamente diferentes. Mundos independentes, mas firmemente ancorados no mesmo terreno. Algo que jamais havia experimentado antes. Pode-se chamar isso de mundos paralelos. Mas, na verdade, romance e jogo se entrelaçaram de maneira muito mais complexa. O que o romance não podia expressar, o jogo traduziu em imagens e música avassaladoras. O que o jogo não podia dizer, o romance cravou linha por linha no texto. Assim, surgiram interpretações distintas, porque romance é romance e jogo é jogo. E é justamente essa convivência entre o que é igual e o que é diferente que amplia o mundo de forma tão poderosa. Ambos chegaram até vocês como obras completas, multiplicadas em prazer. Talvez algo semelhante ao que Akira ou Nausicaa fizeram ao existir simultaneamente como mangá e animação. Aqui tentamos fazer isso com romance e jogo. As palavras novelização e adaptação se tornaram irrelevantes. Cada mídia criou sua própria história. Isso é Chaos Legion. Um ano atrás, tudo era incerteza. O futuro completamente escuro. O que me guiava com clareza era o que Sig carregava em seu coração, assim como os sentimentos de Novia e Alice Hart. O caminho que eles trilharam era tudo. E esse caminho chega aqui a um ponto de conclusão. Naturalmente, Sig e os outros continuarão caminhando. Desejando que meu próximo primeiro passo também seja dado ao lado deles, encerro aqui, por hora, esta história. Agradecimentos. Por fim, permitam-me registrar aqui meus sinceros agradecimentos. Em meio a uma agenda extremamente atribulada, expandiu de forma magnífica e vigorosa o mundo de Chaos Legion com ilustrações extraordinárias. Satoru Yuiga, muito obrigado de coração. Espero sinceramente que possamos trabalhar juntos novamente. A cada encontro com um novo corte de cabelo, trazendo sempre ventos renovados ao espírito criativo, meu editor responsável, Shibata Yui. Agradeço profundamente pelos inúmeros conselhos ao longo do caminho. Sou tão grato que, se algum dia eu tiver descendentes, pretendo dar a eles o nome Yui. A minha esposa, que com seus incontáveis momentos de distração natural, tornou-se fonte de inúmeras ideias. Obrigado. A Gunji, que sustentou firmemente este projeto nos bastidores, meus mais sinceros agradecimentos. Ao produtor Ono, da Capcom, ao planejador Kubota, a toda a equipe de desenvolvimento e ao pessoal da assessoria de imprensa, especialmente a Kutagawa, todos que apostaram a alma neste projeto. Agradeço pelas reuniões sempre estimulantes e prazerosas. Aguardo, do fundo do coração, o resultado final do jogo. E, acima de tudo, a todos vocês que amaram Sieg e seus companheiros durante a serialização, meu mais profundo agradecimento. Conto com o apoio de todos também daqui em diante. Com estima. Tou Bukata, primeiro dia do ano de 2003. Fim do capítulo 5 e do volume 1. Obrigado por acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e continue a seguir esta incrível história cheia de ação, mistério e poder sobrenatural. Nos vemos no próximo capítulo.